Boa tarde a todos. Boa tarde, vamos dar início à nossa reunião de comissão. Gostaria que os convidados pudessem ocupar as cadeiras, depois a gente faz as apresentações, né? O secretário, o comandante Adil, o secretário Robson, o secretário Nilo. Pode, a Janaína, pode. O Nilo. Quem que é ela? É Jamila? Jamila. Então, boa tarde a todos. Dando início, então, à reunião da Comissão Permanente de Saúde, Assistência e Promoção Social, a 13ª reunião dessa comissão. De antemão, gostaria aqui de agradecer, então, a presença dos vereadores Jorge Andrade, que é membro dessa comissão, a vereadora Mônica, que é relatora dessa comissão. Agradecer também a presença aqui dos vereadores Marcelo Kraus, o Sargento Pereira e o vereador Carlos Molino. Hoje, o nosso tema, né, para a nossa discussão, será sobre a Cracolândia em nossa cidade. E temos hoje aqui, então, como convidados, né, o secretário, tá, Robson, que é o secretário de Desenvolvimento Social. Temos aqui o secretário Nilo, juntamente com a sua equipe de saúde mental, a senhora Janaína e a senhora Jamile, tá? O senhor Nilo, secretário de saúde. E temos aqui, então, o comandante Adilson, que veio representar, então, aqui a Secretaria de Defesa Social. Antes de darmos início aqui aos nossos trabalhos, gostaria aqui de que a Tele Legislativa fizesse, né, a leitura das atas das reuniões anteriores dessa comissão. Comissão de Saúde, Assistência e Promoção Social. Ata da 9ª reunião ordinária. Aos 14 dias do mês de junho de 2017, às 14 horas, reuniram-se no plenário da Câmara os membros dessa comissão, vereadores Kenner Maia, Mônica Cristina Vieira Chaves e Jorge Andrade, para a realização da 9ª reunião ordinária. O senhor presidente abre a reunião registrando a presença dos membros dessa comissão e pede que se faça a leitura da ata da reunião anterior, a qual foi aprovada por unanimidade. O presidente passa a palavra para a vereadora Mônica, que faz a leitura do parecer final ao projeto de lei 7.172 de 2017, que dispõe sobre o Conselho Municipal de Direitos da Pessoa Idosa, institui o Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa e dá outras providências. O presidente Kenner comunica que as atas solicitadas pelo vereador Jorge Andrade foram mandadas pela senhora Iara, presidente do Conselho, onde foi discutida e levantada a criação do Fundo Municipal dos Direitos dos Idosos. Documento esses levantados desde agosto de 2016 até a última reunião em dezembro de 2016. O vereador Jorge Andrade expõe que na ata não há aprovação do Conselho e, portanto, o documento não é legítimo. O presidente esclarece que o objetivo da reunião é a votação do parecer em relação ao mérito do projeto 4.172. O mesmo foi aprovado pelos vereadores Kenner Maia e Mônica Chaves, sendo voto contrário o vereador Jorge Andrade. Nada mais havendo a tratar, o senhor presidente deu por encerrada a reunião, que foi gravada em áudio e vídeo e encontra-se arquivada nessa Casa Legislativa e lavrou-se a presente ata, que vai assinada pelos membros da comissão presentes nessa reunião. Câmara Municipal de Itajubá, 14 de junho de 2017, assinam os membros da comissão. Em relação à leitura dessa ata, os vereadores concordam? Concordo. Ok, vereador Mano. Ok, ata aprovada. A leitura da próxima.
Comissão de Saúde, Assistência e Promoção Social. Ata da 10ª reunião ordinária. Aos 5 dias do mês de julho de 2017, às 14h20, no plenário da Câmara Municipal de Itajubá, reuniram-se os membros dessa comissão, vereadores Kenner Maia e Jorge Andrade. A técnica legislativa Cacilda Alves Costa assessorou a reunião. A reunião foi presidida pelo vereador Kenner Maia. Havendo número regimental, o presidente deu início à reunião solicitando a leitura da ata da reunião extraordinária, a qual foi aprovada por unanimidade dos presentes. Esteve presente nesta reunião o vereador Francisco Marques. O presidente expõe que o objetivo da reunião será a prestação de contas do primeiro quadrimestre de 2017 da Secretaria Municipal de Saúde. Compõe a mesa o convidado Nilo César do Vale Baracho, secretário municipal de Saúde, juntamente com sua assessora especial de Saúde, Maria Gorete Parada Oliveira, e Wesley Carlos Evaristo, Michele Ribeiro Renó e Jesué Nazaré Rodrigues, funcionários da Secretaria Municipal de Saúde. O presidente pede que seja feita a leitura da ata da reunião extraordinária, a qual foi aprovada por unanimidade dos presentes. O senhor Nilo César do Vale Baracho cumprimenta a todos os presentes e explana o balancete das receitas e despesas acumuladas no primeiro quadrimestre de 2017. Nada mais havendo a tratar, o senhor presidente deu por encerrada a reunião, que foi gravada em áudio e vídeo e encontra-se arquivada nesta Casa Legislativa, e lavrou-se a presente ata, que vai assinada pelos membros da comissão presentes nesta reunião. Câmara Municipal de Itajubá, 5 de julho de 2017. Alguma observação, vereadora Mônica? Não, vereador Jorge? Nessa aí, senhor presidente, a gente tinha colocado, quando o secretário Nilo apresentou, o relatório e uma das resoluções que ele assina. Eu fiz o questionamento que as resoluções do Conselho de Saúde, as proposições lá, quem assina é o prefeito, não o secretário de Saúde. Gostaria que constasse em ata, só para deixar registrado, né, Nilo, que a gente conversou isso, né? Foi essa observação de acordo com a resolução 453. Ok, feita a inclusão? Vai ser feito. Ok, certo. Então, aprovada essa ata, a leitura da próxima. Comissão de Saúde, Assistência e Promoção Social. Ata da 11ª reunião ordinária. Aos 12 dias do mês de julho de 2017, às 14h30, no plenário da Câmara Municipal de Itajubá, reuniram-se os membros dessa comissão, vereadores Kenner Maia e Wilson Batista Paiva. A vereadora Mônica Chaves e o vereador Jorge Andrade encontravam-se ausentes devido a compromissos de vereança. A técnica legislativa Cacilda Alves Costa assessorou a reunião. A reunião foi presidida pelo vereador Kenner Maia. Havendo número regimental, o presidente deu início à reunião. O presidente relata que esta reunião tem como convidado o senhor Jarbas Salustiano Cardoso, presidente do Conselho Municipal de Saúde, o qual iria expor sobre os trabalhos realizados no controle social da saúde pública. A reunião teria início às 14 horas e até o momento o convidado não compareceu. O presidente dessa comissão refere que, por respeito à Casa Legislativa, com a ausência do convidado, dá por encerrada a reunião. Ressalta o presidente que essa comissão se dispõe a realizar um trabalho em benefício à comunidade, porém deixa registrada a ausência do senhor Jarbas Salustiano, presidente do Conselho Municipal de Saúde. Nada mais havendo a tratar, o senhor presidente deu por encerrada a reunião, que foi gravada em áudio e vídeo e encontra-se arquivada nesta Casa Legislativa, e lavrou-se a presente ata, que vai assinada pelos membros da comissão presentes nessa reunião. Câmara Municipal de Itajubá, 12 de julho de 2017. Vereador Jorge, alguma observação? Senhor presidente, senhor me desculpe, mas nessa eu não posso opinar, porque eu não participei. Vereadora Mônica? Ok. Nessa reunião estava presente eu e o vereador Wilson. Tá? A ausência, né, do convidado, então a ata aprovada. Temos a leitura de mais uma, né? A leitura. Comissão de Saúde, Assistência e Promoção Social. Ata da 12ª reunião ordinária. Aos 19 dias do mês de julho de 2017, às 14h16, no plenário da Câmara Municipal de Itajubá, reuniram-se os membros dessa comissão, vereadores Kenner Maia, Mônica Cristina Vieira Chaves e Jorge Andrade. A técnica legislativa Cacilda Alves assessorou a reunião. A reunião foi presidida pelo vereador Kenner Maia. Havendo um número regimental, o presidente deu início à reunião. O presidente relata que a pauta da reunião será sobre 3 audiências públicas que esta comissão irá realizar: criança e adolescente, saúde mental e prontos socorros do Hospital Escola e Santa Casa de Misericórdia. O presidente sugere que as audiências públicas sejam realizadas no período noturno, preferencialmente às quartas-feiras, no horário das 19 horas, nos dias 16 de agosto, 13 de setembro e 11 de outubro. O vereador Jorge Andrade recomenda que haja uma ampla divulgação dessas audiências para que envolva todo o município. Os membros presentes nessa reunião concordam com a sugestão do presidente e, após discussão, concluem o cronograma com os dias e os temas a serem discutidos nas audiências. 16 de agosto, prontos
pronto-socorros do Hospital Escola e Santa Casa de Misericórdia, 13 de setembro, saúde mental, e 11 de outubro, criança e adolescente. Nada mais havendo a tratar, o senhor presidente deu por encerrada a reunião e foi gravada em áudio e vídeo, e encontra-se arquivada nesta Casa Legislativa, e lavrou-se a presente ata, que vai assinada pelos membros da comissão presentes nesta reunião. Câmara Municipal de Itajubá, 19 de julho de 2017. Vereadora Mônica. Vereador Jorge, ok. Quanto à ata, então, ela é aprovada, e aproveitando, em acordo com os integrantes dessa comissão, a audiência pública relacionada à discussão sobre os prontos-socorros foi transferida, né, foi modificada para o dia 2 de setembro. Né, vai ser no sábado, lá no Aro, das 14 às 17. 14 às 18. Senhor presidente, sim. Em relação ao calendário, a outra audiência pública que envolve a saúde, que seria de saúde mental, o senhor tem alguma confirmação da data? Já tem a data né? prevista. Sim. Tá previsto para uma quarta-feira, tá, às 19 horas. Em setembro mesmo. Aí ficaria as duas em setembro, isso que eu pergunto. Ok? Se não acontecer nenhuma modificação, por enquanto só audiência relacionada aos prontos-socorros. Obrigado. Ok. Ok, as leituras. Então, dando início aqui à nossa reunião de hoje, o tema, então, a Cracolândia de Itajubá, que se localizava ali próximo ao estádio do Iracema. Então, dando início, e se todos me permitem, gostaria já de passar a palavra para o secretário Robson, que creio que tem boas notícias em relação a esse tema. Então, gostaria já de início passar a palavra ao secretário Robson, secretário de Desenvolvimento Social. Primeiramente, boa tarde. Agradeço à Câmara Municipal, através da comissão presidida pelo vereador Kenner, o convite e a oportunidade de falarmos sobre esse assunto tão importante do nosso município. Quero dar aqui boa tarde à vereadora Mônica, muito boa tarde ao vereador Jorge Andrade, boa tarde ao vereador Molina, vereador Pereira, vereador Marcelo Kraus, vereador Fabrício, aos presentes, ao comandante Adilson e a todos os membros da saúde. Obrigado na pessoa do secretário Nilo Baratio. Para eu falar desse tema, eu tenho que dar uma introdução, tá, vereador? Vou procurar ser breve na introdução, mas para entender por que nós chegamos nesse feliz momento, e claro que o trabalho não acabou, trabalho contínuo, vigilância permanente, mas uma grande conquista que nós alcançamos esse fato. Para chegarmos nesse fato, tem que ilustrar todo o trabalho anterior. Quando nós assumimos a pasta, e quando o prefeito assumiu essa nova gestão, o prefeito Rodrigo Guerreira, com a nova formação de secretários, nós conseguimos, na pessoa do prefeito, a pedido do prefeito, nós estamos mais comunicativos entre secretarias, tá? Nós estamos comunicando mais entre secretários. É muito comum qualquer prefeitura, secretarias de Estado, ministérios, muitas vezes, eles trabalharem como ilhas, cada área é uma ilha. E nós estamos com uma política diferente, nós estamos integrando ações, porque é assim que deve ser feito. Então, no começo do ano, eu sentei, tive uma reunião com o Nilo, tive uma reunião com o Fernando Bissacô, que é secretário de Indústria e Comércio, tive uma reunião com o Teixeirinha, secretário de Obras, me reuni também com o Rossini, secretário de Informática, o Ricardo, do Meio Ambiente, o Zé Henrique, de Agricultura, deixa eu ver, teve mais alguns, e a Maria Ângela, da Educação, que são pessoas que, num primeiro momento, qualquer outra secretaria também está à disposição da gente, mas esse, num primeiro momento, era crucial falar a mesma língua. Por quê? Quando se fala, no caso da Cracolândia, por exemplo, a rua Ivan dos Santos Pereira, ali engloba vários tipos de situação. Conversei com o Nilo, onde o Nilo, de prontidão, já abraçou a causa, me deu toda a estrutura necessária, onde, enfim, aqueles que quiserem tratamento,
Nós temos o CAP-AD, que é uma equipe excelente e está à disposição daqueles que quiserem ajuda para o tratamento de desintoxicação. Eu digo, e quero frisar bem, quiserem ajuda. Nós não adotamos aqui internação compulsória, nós oferecemos ajuda. Tem gente que às vezes pode querer, outros pode não querer. Tá? E dentro desse papel, a gente começou com esse trabalho, depois a gente viu que fugia além dessas ações, envolvia uma outra área de extrema importância, que é a área de segurança pública. Foi aonde nós vimos que a Guarda Municipal também está fazendo um trabalho paralelo, focando o mesmo assunto. Nós unimos esforços, daí virou assim, realmente uma grande equipe de trabalho, envolvendo várias secretarias, a Guarda Municipal, e tivemos a felicidade também da Polícia Militar, também já está trabalhando na mesma vertente, inclusive lançou essa semana o projeto Ordem na Cidade, mas eles já vinham com essa filosofia de trabalho que é não apenas olhar mais, ter um olhar também para os pequenos delitos, não somente para os grandes delitos, né, que geralmente a segurança pública vinha com uma preocupação muito grande nos grandes delitos e sobrecarregava a Guarda Municipal com pequenos delitos. A Polícia Militar agora veio também em parceria com o Poder Público local nesse sentido. E aí começamos o nosso trabalho. E a gente foi vendo lá que, dentre as várias vertentes, algumas tinham que ser adotadas, como melhorar a iluminação do local e pôr uma câmera. A Guarda Municipal faz ronda diariamente no local. Depois o comandante pode falar isso com mais propriedade, mas diariamente. A Polícia Militar também é sempre parceira, sempre questionada pela gente, além de rondas que eles também devem ter lá sem o nosso conhecimento. Tá? A nossa equipe, antes de tudo isso, o primeiro passo foi a gente pedir para os nossos técnicos da assistência social, principalmente a Rita, nossa assistente social, foi lá, conversou com todos eles, ofereceu ajuda, eu fui, Márcio Caldas foi junto comigo. Nós fizemos todo o trabalho nosso de oferecer ajuda social, ver qual que era o problema, tentar resgatar vínculo familiar. Nós temos uma equipe técnica muito boa, que é a equipe do CREAS, fazer esse acompanhamento com as pessoas, enfim, ver se por que estavam na rua, qual era o problema de vínculo familiar, de envolvimento com bebida alcoólica ou com drogas, enfim, tentamos de toda forma, e está sendo feito esse acompanhamento com essas pessoas para tentar ajudá-los antes mesmo de qualquer outro tipo de ação. E isso continua sendo feito, é constante. Depois a gente viu que só a ajuda nossa, com acompanhamento, assistente social, psicólogo, ou mesmo CAPS-AD, à disposição dessas pessoas, isso não estava sendo suficiente. Por quê? É importante frisar agora aqui que, no caso da rua Ivan dos Santos Pereira, onde as pessoas estavam chamando de Cracolândia, lá era um caso atípico. Lá não é um caso onde envolve um local de concentração de moradores de rua. Lá não era essa a realidade. A realidade lá que tinha alguns moradores de rua, alguns poucos, tá? Uns 3 ou 4 que nós vimos lá. A grande maioria das pessoas que estavam lá, infelizmente, são pessoas com um problema já ligado ao vício do crack ou ao comércio do crack. Tá? Tinha algumas pessoas se beneficiando do comércio do crack e algumas pessoas sendo prejudicadas com o vício da droga e do álcool. E a própria Polícia Militar, em conversa com a gente, né, com o Adilson, nos explicou que o bairro da Avenida é um bairro assim, que tem um privilégio para os traficantes, por ser uma localização de corta todos os bairros da cidade, corta a cidade, próximo do centro. Então, é um bairro estratégico para eles. Por isso que ali já não era simplesmente um problema de moradores de rua, porque o morador de rua em si ele é pacífico. Ele, muitas vezes, tem problema de vício de álcool ou de crack, mas eles costumam, a maioria é o álcool mesmo, né? Infelizmente, agora o crack chegou junto, mas eles consomem a sua bebida, dormem e pronto. A maioria deles é assim. Tá? Ali, naquele lugar específico, não, já fugia da situação de moradores de rua, que a gente chama de situação de rua, né? Pessoas em situação de rua. Então, é por isso que foi até mais fácil, na verdade, lá, quando a gente entendeu a ótica, e isso levou um tempo para estudar, foram meses preparando para isso, depois para conseguir a câmera, os holofotes. Quando nós instalamos, o pessoal sumiu dali por causa disso.
Que se fosse apenas moradores de ruas que queria dormir, e vai e dorme lá, é um direito de ir e vir que a Constituição prevê. Tá? Então, eles continuariam ali do mesmo jeito, se fosse apenas pessoas de boa-fé querendo apenas dormir. Mas lá, naquele local específico, não. Lá já era um ponto de pequenos delitos de tráfico mesmo. E tem um serviço da inteligência, nós conversamos, nós reunimos, eu, Adilson, reunimos também com a Polícia Civil, onde não podemos dar detalhes aqui, mas tem um serviço de inteligência da polícia em parte investigativa, que não é da nossa secretaria, tá? Mas nós conversamos com ele para ver o que poderia ser feito em relação àquilo que foge da nossa área. Então, quando nós instalamos uma câmera de alta tecnologia e 2 holofotes, dando claridade para o local, aquelas pessoas que estavam ali para o consumo de drogas ou o comércio de drogas, essas pessoas sumiram do local. Tá? Agora, a parte de segurança pública, não é a nossa secretaria, está fazendo monitoramento, que o povo já sabe quem são as pessoas envolvidas, mas precisa de provas concretas para fazer o trabalho que a polícia faz. O Pereira sabe disso melhor do que ninguém. E esse monitoramento está sendo feito pelos órgãos de segurança pública. Nós estamos monitorando aquelas pessoas que, porventura, estão em situação de rua, que estavam naquele local. Já encontramos 4 pessoas que estão um pouquinho para frente, ali próximo, bem atrás da Eletrolar. Eu estive lá ontem com eles, inclusive. A Rita deve estar indo lá hoje ou amanhã novamente. Mas agora ficou mais fácil, porque agora são pessoas em situação de rua, que o diálogo é mais fácil. Embora muitos querem ter essa vida, é um direito constitucional, mas anteriormente não. Passávamos lá, às vezes, tinha 30, 40 pessoas ali, que muitos têm residência fixa em Itajubá, mora nos bairros aqui, mas ia lá por causa desse consumo ou comércio do crack. Infelizmente, é uma realidade. Então, essas pessoas estão sendo monitoradas para onde que estão sendo indo por parte dos órgãos de segurança pública, e nós estamos monitorando aquelas pessoas que envolvem pessoas em situação de rua ou pessoas que queiram algum tipo de tratamento de ajuda. Nós temos assistente social para fazer acompanhamento no vínculo familiar, nós temos psicólogo para fazer acompanhamento constante, caso as pessoas queiram sair, e também fazemos um encaminhamento para o CAPS-AD, que faz a parte clínica, que já não é da minha área, mas o diálogo entre a saúde e a assistência social é muito forte. Então, eu fiz um resumo aqui, para não sei qual o ponto que vocês querem, se quiserem números também de pessoas que foram atendidas pela nossa casa de passagem, que não tem nada a ver com a Cracolândia, mas em relação aos moradores de rua, eu posso dar dados também da realidade do nosso município, mas a ação naquele local foi essa forma. Foi uma ação que foi desde o começo do ano, desde janeiro, nós estamos preparando, né, Lilo? Com outros secretários da Guarda Municipal. E quando eu digo Guarda Municipal, por quê? Quando é pessoas em situação de rua, muitas vezes a gente vai sem nenhum tipo de segurança, porque muitas vezes a gente já conhece as pessoas, o diálogo é mais tranquilo. Agora, quando envolve a pessoa estar sob efeito de drogas, mesmo seja pessoa em situação de rua, daí já pode oferecer risco aos nossos técnicos. Então, a Guarda Municipal dá o suporte para a gente nesse sentido. Tá? E só para ilustrar, nossa insistência é para o bem deles mesmo. Porque, muitas vezes, quero pedir perdão pelas palavras que eu vou usar aqui, mas só para ilustrar uma situação que é realidade. Duas situações. Teve um dia que eu sentei lá na Cracolândia, onde era a Cracolândia, tinha um sofá que só tirava, limpava, eles arrumavam outro, colocavam de novo, tiravam, eles colocavam de novo, né, Deus? Parecia Tom e Jerry ali. Era impressionante como eles conseguiam arrumar sofá para colocar naquele lugar. E um dia eu sentei com eles lá e fiquei mais de 1 hora conversando, e uma das pessoas que estavam lá, eu juro, eu tenho 37 anos, uma pessoa, de certa forma, bem vivida, e eu me senti um ingênuo ali, numa situação, onde eu conversei quase 1 hora com as pessoas que estavam no local, e o cara do meu lado, conversando comigo normalmente, de repente chegou uma outra pessoa, bateu a mão no ombro dele assim, ele tirou da boca uma trouxa, que fala, né, uma trouxinha, e depois a PM falou que, geralmente, essas trouxinhas costumam ter em torno de 25 pedras de crack. Para mim é novidade isso, enfim, eu juro, eu me senti ingênuo, que eu conversei quase 1 hora com a pessoa e não notei que ele tinha uma trouxa de crack dentro da boca. Tá? Essa é a realidade. Daí o cara que foi pedir para ele, olhou para a cara dele, olhou para a minha cara, e eu falei, olha, sem julgamento,
Não estou aqui, eu não sou da polícia, estou aqui para oferecer ajuda. O papel nosso é esse. Então, o papel de investigação a gente deixa para os órgãos de investigação. Nosso papel é olhar para a pessoa que está na rua, seja viciado em álcool, drogas, seja um morador, a pessoa em situação de rua, é olhar sem julgamento. Não importa para a gente o motivo que levou a pessoa a estar naquela situação, mas o que eu posso fazer para ajudá-la. Quando a pessoa viu que eu realmente não estava ali com nenhuma intenção de dedar, entregar a ele nada, eles ficaram abertos e conversaram comigo. Nós fazemos isso constantemente. Esse é um fato. E o outro fato, tem uma pessoa aqui, na Praça do Banco do Brasil, moreno, baixinho, não vou citar nomes que muitos devem conhecer, o Capes com certeza deve conhecer, e eu todo dia conversava, ia procurar ele, todo dia. E um dia ele virou para mim e falou assim, peço perdão pelas palavras, apenas para ilustrar a situação, ele virou para mim e falou assim, puta que pariu, você é chato pra caralho, fecha aspas. E eu falei assim, fulano, eu não vou desistir de você, você tem 18 anos, cara. A gente já sabe a história da pessoa, uma pessoa que foi abandonada pela mãe, pela família, enfim. Nós não vamos desistir de você. Sou chato mesmo, que eu quero ajudar você, deixa eu te ajudar. Depois de 2 semanas, conversando com ele todo dia, ele aceitou nossa ajuda. Hoje ele está ficando dentro do CMTA. Nós já pedimos a segunda via do documento da certidão de nascimento dele, na cidade de origem dele. Eu acho que o CAPES está fazendo um acompanhamento dele. Sabe quem está falando? Pode ver que mudou a postura bastante de uns dias para cá. E mudou por quê? Porque ele está com esperança de ser ajudado, porque eu firmei um compromisso com ele. Falei, Mike, eu vou arrumar um emprego para você, mas eu preciso que você me deixe ajudar. Nossa, desculpa, gente. Depois eu peço que não torne público o nome da pessoa. Escapou aqui. Peço também para as pessoas guardar sigilo, por favor. Escapou. E eu falei, eu quero ajudar. E ele, depois de um tempo, ele foi pegando confiança no trabalho nosso e nos deixou ajudá-los. Então, nós estamos arrumando segunda via de todos os documentos dele. A nossa assistente social, Rita, está providenciando segunda via de todos os documentos dele. Eu já consegui um emprego para ele, uma empresa de serviços, de limpeza, esse tipo de situação. Então, a pessoa até pediu um pouco de paciência, que eu ia levar um mês para arrumar os documentos dele todos. Ele está feliz, voltou para o CMTA, nossa casa de passagem, enfim. Então, essa insistência é necessária, tá? Em mais alguns casos, pede uma medida mais enérgica, que foi o caso da Cracolândia, porque não são apenas pessoas que estão em um momento de fragilidade, mas são pessoas que estão sendo usadas por motivos financeiros pelo tráfico. Então, eu deixo aberto aqui para perguntas, queria apenas ilustrar a situação, para mostrar como que é uma realidade complicada, complexa, mas, ao mesmo tempo, quando você consegue acertar uma ajuda, é extremamente gratificante. Ok, muito obrigado ao secretário Robson. Agora, eu gostaria de passar a palavra ao comandante Adilson, que está aqui representando a Secretaria de Defesa Social, que pudesse dar-nos informação sobre o papel dessa secretaria. Boa tarde, Dr. Ken, Sr. Jorjão, Dona Mônica, Carlos Molina, Sargento Pereira, Marcelo Claus, Fabrício, secretário Nilo e a todos aqui presentes. Bom, o papel da Guarda Municipal ali foi também um trabalho insistente naquela situação, como o secretário citou aqui, já estava realmente fugindo de controle, já estava tirando o direito das pessoas ali de ir e vir. Né, como está na Constituição, todos nós temos direito de ir e vir, porém naquele local várias famílias ali não conseguiam mais trafegar naquela rua, na rua Ivan Santos Pereira. Né? Então, diante disso, fizemos várias reuniões com a Polícia Civil, a Polícia Militar, o secretário Robson também estava presente, que ali não era simplesmente o pessoal que fazia o uso ali de produto ilícito. Ali existia uma situação de tráfico realmente intenso naquele local. A Polícia Civil fez um trabalho também de acompanhamento ali por muito tempo, e o papel nosso da Guarda Municipal e da Polícia Militar foi de realizar um policiamento preventivo para resguardar a integridade das pessoas de bem que por ali trafegavam todos os dias. Nós tínhamos várias ligações ali, todos os dias, informando que eles não conseguiam passar ali, e ali é um trajeto para a faculdade, né, para as escolas que ali se encontram no bairro Avenida. E, diante disso, nós realizávamos ali várias operações
Já fizemos também só a guarda com a Secretaria de Obras, que era o quê? Era retirar aquele material que ali, infelizmente, se encontrava. Mas tinha algumas pessoas que ainda questionavam, mas vocês estão tirando um pertence deles, né, que eles estão utilizando ali para dormir. Só que o que acontece? Do jeito que estava ali, eles já iriam começar a montar até barracas naquele local. E aquela rua ali tinha tudo, infelizmente, para virar uma Cracolândia, que hoje em São Paulo não tem mais controle. Hoje lá, infelizmente, a situação é difícil. E ali não estava longe disso. Nós realizávamos ali a operação de 15 em 15 dias para retirar esse material. Como o secretário Robson citou, existe ali o CMTA, que é o Centro Municipal de Triagem e Acolhimento, que é para essas pessoas, para as pessoas que ali que porventura não tem uma residência e necessitam ali de ter um abrigo. Mas a cada 10 pessoas ali, 7 pessoas eram traficantes e 3 eram usuários. Aí foi constatado que eles apenas ficavam ali infiltrados no meio para utilizar dessas pessoas para efetuar o tráfico. O secretário citou isso aqui realmente. Eu, por várias vezes, fiquei com o meu carro particular ali, né, ele é insufilmado, e observando também o tráfico intenso que ali acontecia. Diante dessas várias situações, tomamos essa atitude aí que para poder realmente ajudar essas pessoas. O secretário foi bem claro com isso, a intenção da prefeitura realmente é ajudar essas pessoas para que elas tenham um retorno ali para os seus berços, né, para a sua família de forma digna. Ok, muito obrigado. Agora o secretário Nilo, né, gostaria que desse as informações sobre a posição da Secretaria de Saúde em relação a esse tema. Alô. Bom, boa tarde, né, presidente. Em nome do presidente vereador Kenner, eu cumprimento a todos, né, os vereadores aqui presentes, a plateia, comandante Adilson e o meu colega Robson e as duas técnicas da Secretaria de Saúde. Bom, como o secretário Robson, né, já adiantou, a Secretaria de Saúde, na verdade, a gente tem procurado trabalhar em conjunto com todas as secretarias, né, e alguns frutos já têm surgido aqui. Espero ter a oportunidade de trazer essa experiência exitosa, como é o caso da saúde do trabalhador e trabalhadora rural, que a gente teve o apoio do colega, né, nesse caso o Vladimir, e já realizamos um encontro no Ano Bom. Então, só para dizer que o apoio de várias secretarias a um determinado projeto dá um ótimo resultado. Nesse projeto em si, tem, pelo menos hoje, já tem 6 secretarias envolvidas. Então, a gente começou a conversar com o Robson em relação à Secretaria de Desenvolvimento Social, e eu coloquei a Secretaria de Saúde à disposição, e logo nós já vimos uma possibilidade, né, de formatar um projeto que, inclusive, já apresentamos bem de forma geral para o Ministério Público, para o doutor Elcio, né, uma oportunidade que tivemos lá por um outro motivo, e nós acabamos colocando essa situação, e o doutor Elcio gostou tanto que já marcou, né, uma reunião para a gente tratar desse assunto. Então, eu acho que eu quero trazer isso aqui, né, para a gente, em primeira mão, mas para a gente exemplificar como que a saúde pode estar ajudando. Então, na verdade, seria um projeto que se adequa muito tanto às pessoas envolvidas com drogas, né, e como pessoas em situação de rua, e também famílias que nós já estamos prospectando através da Secretaria de Desenvolvimento Social, famílias que estão numa situação de miséria, né? Uma situação profunda, de pobreza profunda. Então, a ideia é que cada secretaria que entrará nesse projeto cuidará com suas expertises para que a gente transforme essa pessoa ou essa família, né? Transformar não é a melhor palavra, né? Que forneça, né, condições para que essa pessoa possa ter mais condições no mercado. Então, por exemplo, a saúde, né, detectamos uma família lá com uma situação bem precária,
Então, com certeza, a sua saúde também vai estar. Então, nós vamos levantar, por exemplo, crianças que não estão na escola, a Secretaria de Educação proveria, e assim sucessivamente, até que a gente pudesse fornecer, o projeto é ambicioso, né? Pudesse capacitar essas pessoas, e aí, num último estágio, a Secretaria de Indústria e Comércio, né, Ciência, Tecnologia, Indústria e Comércio, através do secretário Pissacô, entraria para ajudá-la a reinserir no mercado. Tá? Então, esse é só um exemplo que eu estou dando. Dessa mesma forma, a gente pode fazer com o usuário de drogas, né, o usuário de crack ou de qualquer outra droga, desde que, como o secretário Robson bem falou, que ele nos procure. Então, através do CAPS-AD, né, é uma procura espontânea, e a gente pode oferecer, né, o tratamento para esse paciente, o tratamento que é preconizado hoje em dia, né, de uma forma de livre, espontânea vontade, isso é importante, né? Cada vez mais a gente tem aí pessoas, tanto técnicos importantes do Ministério da Saúde, como de outras áreas, da psiquiatria, da psicologia, sendo contra toda e qualquer intervenção nessa área compulsória, né? De forma compulsória. Então, realmente, o CAPS-AD ele vem, né, na vanguarda disso aí. E, então, a gente oferece a estrutura do CAPS-AD e, principalmente, a Secretaria de Desenvolvimento Social tem utilizado bastante essa estrutura, e a gente tem trabalhado de forma conjunta. Inclusive, algumas reuniões com o Dr. Elke, promotor da saúde, a gente tem ido junto, né, eu e o Robson, e mais os nossos técnicos, para que a gente junto possa achar uma solução. Então, de uma forma geral, né, a Secretaria de Saúde está, como um todo, à disposição. Também é importante, né, esses pacientes, além da estrutura do CAPS, a gente também tem a estrutura das unidades de saúde, né, e também, sendo encaminhado, os cuidados especializados, que também nós temos na nossa cidade, média e alta complexidade, e o que a gente não oferece na cidade, através do Hospital Escola e da Santa Casa, né, de média e alta complexidade, nós temos pactuado em outras cidades, né, da região, as nossas referências, algumas Pouso Alegre, Poços de Caldas, ou em outros locais, como Belo Horizonte. Então, na verdade, nós temos uma rede que hoje se encontra, né, lógico que muito a gente tem que melhorar e evoluir, mas hoje ela fornece as condições em termos de saúde para que a gente possa atender especificamente essa demanda. Só uma coisa que me ocorreu, e é importante deixar aqui registrado, falando de CAPS-AD, a gente tem que ressaltar, né, o papel do município de Itajubá, dessa gestão municipal e também, né, da gestão anterior da saúde especificamente, em relação ao CAPS-AD, porque foi de muita coragem criar o CAPS-AD, pois ele é passível de credenciamento, portanto, pelo governo federal, portanto, de aporte de recursos. E foi criado, né, e até hoje esses recursos não vieram, e o município está custeando o CAPS-AD já há um bom tempo. Há quanto tempo? Desde 2012. Então, nós já estamos aí indo para 5 anos com recursos próprios. E o que essa gestão agora está podendo contribuir é que o processo de credenciamento, eles estavam tanto quanto emperrado e com alguns problemas, e nós, nesses meses, nós conseguimos avançar muito, não é isso? Através, né, da Jamile, da Janaína e de outros colaboradores lá do CAPS-AD, a gente pôde evoluir no sentido a ser aprovado já pelo Estado. Então, eu quero falar aqui, e é com muito orgulho que eu pronuncio em relação ao CAPS-AD, que o processo já não está no Estado, ou seja, foi aprovado, está no nível federal, para que finalmente possa ser habilitado e o recurso ser liberado. Isso é sensacional, porque
o município vai poder investir esse dinheiro que ele investe no CAPES AD em outra área, ou mesmo investindo na saúde mental em outros programas que o governo oferece. Infelizmente, a maioria dos programas, para conhecimento dos senhores, que às vezes muitos perguntam, né, por que vocês não entram nesse programa? Porque o anúncio do Estado e do governo federal é sempre assim, oferece tantos mil para isso, tantos para aquilo, que é muito interessante esse incentivo. Só que o que eles não falam é que eu tenho que montar e bancar, né, o município tem que bancar, sei lá por quanto tempo, que não tem a tal da previsão, né, todos falam, senhor, não temos previsão lá do Ministério ou do Estado. E no caso do CAPES AD, um exemplo é que já está indo para 5 anos. Então, é lógico, nós vamos continuar com os projetos, não tenha dúvida, mas é importante que também, né, todos saibam a dificuldade que é e a coragem que o município tem de investir. Por exemplo, o próximo projeto que já estamos investindo, que já está escrito, né, a Gorete fez esse projeto e eu pude lê-lo, ele está muito bem escrito, é o consultório de rua, é um projeto maravilhoso que prevê uma equipe para a gente, aí corroborando a fala do Robson, a gente não pode exigir, é um direito, né, da pessoa levar a vida, né, desde que não fira os preceitos da lei e da Constituição, como ela bem entende. O que a gente pode é orientar. Então, se a gente não consegue tirar ela de situação de rua, que essa estada dela na rua, que a gente espera que seja transitória, ela seja o mais seguro e o mais assistido possível. Nesse ponto, o consultório de rua vem ajudar muito. A gente pôde conhecer em Poços de Caldas, que já tem esse projeto de consultório de rua, né, eu convido os senhores, né, se quiserem conhecer lá, é muito interessante, funciona muito bem. Nós esperamos trazer isso para Itajubá também. Bom, em forma geral, né, senão eu vou tomar o tempo aqui de todo mundo que quer falar e quer contribuir, mas estamos à disposição para responder aos questionamentos e também abertos às sugestões, que eu acho que é muito interessante. Obrigado, presidente. Ok, muito obrigado. Então, agora temos um tempo hábil para discussão sobre o tema, né, a Cracolândia. Então, dando início a essa discussão, passo aqui ao vereador Jorge Andrade para alguma pergunta aos convidados. Sim, senhor presidente. Presidente da comissão, vereador Kênio Augusto Maia, senhorita Mônica Chaves, a Débora não se encontra aqui, né? Os senhores vereadores, Carlos Molina, Pereira, Marcelo Kraus, Fabrício, secretário Robson, Adilson, Nilo, Jamile, a Janaína, perdão, Janaína, viu? Olha-me. Ao assessor lá, o Henrique, agradeço a Bernadette, todo mundo é Lourdes Bernadette, né, mas eu conheço como a Dedete, né? E a Sulamita Vieira, obrigado pela presença. Eu tenho uns questionamentos a fazer, é o seguinte, sobre a Cracolândia. Eu gostaria de resposta, se for possível, pelos palestrantes aí, após a explanação, a abordagem do tema. Existem outros pontos que também concentram usuários de drogas que poderiam estar funcionando como Cracolândia? Ou será só este das imediações da marginal do Rio Sapucaí? Creio a rua Professor Ivan dos Santos Pereira, próximo ao acesso à rua Cristiano Brasil. Imediações da Ponte Tranqueiro Neve. Não é só, também é motel lá, né, Dedete? Funciona aquilo lá, né? É só Cracolândia, não. A outra pergunta, a Prefeitura de São Paulo agiu no caso da Cracolândia, naquela capital. As reações foram as mais diversas possíveis, entre crítica de apoio. Em Itajubá, o que na verdade é feito no combate às drogas, e não aos drogados, pois não havendo um ponto de consumo coletivo ali, na nossa Cracolândia, ou outro local haverá de ser encontrado pelos que chamamos de drogados ou viciados. Outro questionamento, senhor presidente, como tratamos
os usuários de droga. Temos um levantamento sobre o número deles. Ainda tratamos como caso de polícia, muitas vezes isso é inegável. Assumimos como caso de saúde pública e de assistência e promoção social que política pública. Se eu estiver rápido aí na pergunta, eu peço desculpa aos secretários aí. Vereador Jorge, para a organização, até para facilitar as respostas, vamos por ordem. Por ordem. A primeira pergunta, se existem outros Perfeito. pontos de Desculpa. Cracolândia, correto? Perfeito, perfeito. Aí eu entro na A outra. primeira, Perfeito. em relação a se existem outros pontos de Cracolândia, é isso? São 4, seria 4 pontos. É, a primeira pergunta. Tá. Desculpa. É a primeira. Existem outros pontos que também concentram usuários de drogas que poderiam estar funcionando como Cracolândia? Isso. Segundo o nosso monitoramento, não tem outro ponto de Cracolândia. Tá? Existem pontos de droga, é diferente. Tá? Hoje, e isso quem pode fazer é talvez a Guarda Municipal, mas os mais especializados para essa informação é Polícia Civil e Militar, ainda mais Civil, que faz a parte investigativa. Ponto de droga existe porque é onde tem pessoa, usuário ou pessoa querendo vender, já se consome um ponto de droga. Cracolândia não, porque a concentração de pessoas era ali. Ali que tinha concentração de pessoas. Tá? Então, não existe outra Cracolândia em Itajubá. Tá? Existe pontos de tráfico de drogas, que daí já é uma coisa que compete à Polícia Civil e Militar na parte investigativa ou de flagrante, que não é da nossa área. Em relação ao tratamento, ao acompanhamento, nós não fazemos a segunda pergunta, não fazemos a política combativa ao drogado, muito pelo contrário. O nosso intuito é sempre ajudar. Tá? Nós, quanto Secretaria de Assistência Social, nós ajudamos aqueles que querem ser ajudados, que, como foi dito aqui anteriormente, nós não adotamos a intervenção compulsória. Tá? Mas aqueles que querem ser ajudados, nós fazemos o encaminhamento para o CAPS-AD, para a parte clínica, e nós fazemos acompanhamento psicológico e de vínculo familiar, enfim, e outros aspectos, até mesmo de vulnerabilidade social ou de alimentação, caso precise, na parte de assistência social. 2 eu respondi, as outras 2 eu não lembro. Ok. Vereador Jorge, só pedir um favor ao senhor, para dar oportunidade a todos participarem, como o senhor já teve a resposta de 2 perguntas, eu poder passar a oportunidade aos outros, depois volto ao senhor. Comentário. O Robson, quando eu falei Cracolândia, é porque o tema aqui é esse. Então, eu perguntei se existe outro. Perfeito. Entendeu? Ponto a cidade inteira tem. Isso é indiscutível. Né? O pessoal droga e não tem providência para isso. Por isso que eu apenas ilustrei as 2 situações, só para ficar claro para o ouvinte. Só para deixar bem claro que o tema aqui era Cracolândia. Ok. Vereadora Mônica, uma pergunta? Boa tarde aos colegas vereadores presentes, boa tarde aos convidados, aos presentes. Eu tenho uma pergunta a respeito do número de pessoas que foram atendidas que foram retiradas ali da Cracolândia, se teria um número de pessoas que foram retiradas e que foram atendidas, algumas que aceitaram ajuda, e se aceitaram, no caso de pessoas que foram para o CAPS-AD, qual que é a estrutura do CAPS-AD, qual que é os profissionais, o que é oferecido para as pessoas no CAPS-AD? Vou falar primeiro em relação à Cracolândia, depois eu passo em relação ao CAPS para a equipe de lá. Lá, nós, no local, em todas as nossas entrevistas, no local, eles não aceitavam ajuda. Tá? Nós íamos lá, nossa assistência social, eu fui, outros técnicos, lá eles nunca aceitaram ajuda. Tá? Lá, se procurar o CAPS-AD, eu vou deixar passar para elas. Só para ilustrar aqui, para deixar bem claro uma outra situação. Depois que colocou a câmera e o holofote, das quase 30, 40 pessoas que frequentavam o local, e era sempre rotativo, hoje tem em torno de 2 ou 3 pessoas mais para frente lá,
Mas esse caso é um caso diferente, que dá para nós fazermos acompanhamento, que daí, das 3 que nós vimos lá ontem, 2 já é conhecida como moradores de rua, é um casal, inclusive. Então ficou mais fácil a gente fazer acompanhamento. Tá? Se eles procurarem o CAPS AD ou não, já passa para o CAPS. Bom, boa tarde, vereadora Mônica. Eu vou responder a sua pergunta em 2 partes. Eu vou falar rapidamente no geral e para dar um exemplo, né, de uma pessoa que era frequentadora da Cracolândia, e vou passar em seguida para a Janaína para que ela possa te dar os números, né, que a senhora pediu e que concordo que é bastante útil para que a gente possa entender, né, a capacidade de atendimento do CAPS AD. Bom, é interessante dizer, não sei se tinha sido contabilizado nesses 30 ou 40 pessoas, e eu falo isso com orgulho. Tá? Uma dessas pessoas, frequentadora da Cracolândia, além de outros pontos, é um funcionário nosso, um funcionário da saúde, que a gente tem tentado, tentado de todas as formas, mas tentando ser o mais natural possível para retirá-lo dessa situação. E a gente vê a luta que ele faz. Trata-se de um funcionário extremamente inteligente, hábil que aí, com isso, eu quero dar um retrato dessa mazela que seriam as drogas. Ele ele não estando sob o efeito, né, não estando naquela fase que ele está mergulhado nas drogas e no álcool, ele é um funcionário que tem uma boa produtividade, uma pessoa amável, boa de conviver, ótima de conviver, né? E a gente tem respeitado esse tratamento. Ele sempre está no CAPS AD e sempre passava, né, pela Cracolândia, dentre outros pontos. Eu já tive a oportunidade de vê-lo, infelizmente, em situação caído nas ruas, que a gente procurou levantá-lo e dar o socorro que ele precisava no momento. E esse paciente, ele sempre está frequentando, né, o CAPS AD, mas passa por recaídas. Então, quando ele mergulha totalmente nesse mundo das drogas e do álcool, ele afasta do serviço por um tempo e afasta também do tratamento do CAPS AD, né? Volta a estaca zero. Então, da última vez, ele teve bastante tempo afastado, mas agora, com alegria, ele está conosco novamente, produzindo, trabalhando e também fazendo o seu tratamento. Era isso que eu queria deixar como um testemunho, que essa é uma pessoa que garantidamente a gente sabe que frequentava ali, né? E é interessante saber que não existe mais esse ponto, porque ali, sem dúvida, era o local que ele ia com mais certeza buscar a droga, né? Então, eu passo para a Janaína para que ela possa dar mais algumas informações. Obrigado, vereador. Boa tarde a todos. Eu estou na diretoria de assistência à saúde desde 2017. Eu trabalho na prefeitura desde 2013 e na atenção primária, e agora eu tive o privilégio de trabalhar com esse outro público, com esse outro lado que estava bastante esquecido. O CAPS AD, ele faz uma média de atendimento diário. Nós temos 2.000, mais ou menos, usuários cadastrados no serviço. Na apresentação que vai ter em setembro, nós vamos trazer de janeiro a julho a quantidade de atendimentos dia, tá? Porque é um atendimento que vem aumentando. Então, independente se for da Cracolândia, nós atendemos de qualquer lugar, né? Esteja em situação de rua, esteja em situação em casa mesmo, o que a gente tem hoje é realidade na cidade inteira. Pode ser de pobre a rico, todo mundo tem um problema de álcool ou drogas na família. Então, o nosso atendimento ele é muito mais abrangente do que isso. Para nós, pouco importa se ele está na rua, se ele tem família, ele vai ser acolhido de qualquer maneira. Então, o CAPS AD, ele é porta aberta, todo mundo que precisa de atendimento é acolhido por um técnico. Nós estamos oferecendo oficinas, porque para a gente manter um usuário desse e tratar é muito complicado. Porque não basta só ir lá, conversar e pronto, não. É um acompanhamento que ele vai ter que ter o resto da vida.
né? Porque tem sempre alguma recaída, eles são muito depressivos, nem sempre eles querem estar nessa situação, e cada vez mais jovens. Nós temos um grupo de adolescentes no CAPS AD, o mais novo tem 12 anos e o mais velho tem 15. Então, assim, são crianças que já estão envolvidas em tráfico e já são usuários também. Então, eles dão uma lição de vida para nós. Eles falam coisas que a gente não acredita que uma criança pode estar falando, e realmente eles estão com medida protetiva, eles têm que frequentar o CAPS AD. Nós temos uma parceria muito positiva com o Ministério Público. Então, todos esses usuários, seja criança, mulher, homem, todo mundo pode ser atendido pelo CAPS AD. Nós estamos com oficina de culinária, nós estamos com oficina de tapeçaria, de horta, de adolescente, de música. Por quê? Para tentar manter e eles saírem de lá com alguma profissão. Nós vamos apresentar em setembro também quantos nós já conseguimos emprego. Porque, assim, eles não podem ficar a vida inteira frequentando oficinas. A gente também consegue emprego para eles, para que eles possam ser incluídos novamente na sociedade. Esse é o objetivo do CAPS AD, né? E, então, o atendimento é feito assim, a gente não sabe, tem em todos os pontos da cidade mesmo, infelizmente, né? Então, a gente sabe que se tira de um lugar, infelizmente, eles vão para outros, mas, assim, a gente tem uma equipe de suporte mesmo, porque o serviço que vocês fizeram foi o principal. Agora, a equipe tem que manter. Nós fazemos reuniões mensais com o CRAS, com o CREAS, porque nós fazemos as reuniões de clínica ampliada, com atenção primária também, porque eu trabalhei 4 anos com atenção primária aqui em Itajubá, então eu conheço a realidade de quase tudo aqui. E a atenção primária é muito parceira também, porque a maioria desses usuários, eles têm família, eles têm endereço fixo, e a família está sofrendo muito com isso. E eles vão lá, eles querem internar, querem se ver livre por um tempo, mas a gente sabe que não é assim. A internação compulsória foi proibida, tem uma lei que proíbe os juízes de determinar internação compulsória. Então, quer dizer, isso já vai cair por baixo, a gente vai ter que estruturar os municípios mesmo com atendimento dia, porque não vai ter mais onde colocar esses usuários. Então, a gente tem que preparar as equipes, eu acho que essa gestão está muito preocupada com isso. O consultório de rua vai ser muito importante também. Tem projetos do CAPS 2 também, né, Nilo, que vai fazer o atendimento também de usuários de saúde mental, porque a minha diretoria faz parte, o CAPS AD e a saúde mental. Então, também é um público que precisa de muita atenção. Então, eu quero aproveitar que alguns dos vereadores estão aqui e que, se tiver algum problema, né, com alguma família que procurar vocês, vocês podem pedir para falar comigo na mesma hora. Pode me procurar lá no CAPS AD pessoalmente, porque, assim, por telefone é muito complicado. A gente tem que conversar, tem que fazer uma anamnese do usuário, a gente tem que trabalhar a família. Nós temos um grupo só para cuidar de familiar também, que eles também estão adoecidos, né? Então, qualquer problema que tiver, pode procurar mesmo a equipe lá do CAPS AD. É todos os dias, das 7 da manhã às 18 horas, nós funcionamos. Os encaminhamentos para clínicas de recuperação são feitos através do CAPS AD? Como que é feito esse encaminhamento? Como que é feito o tratamento? Sim, agora, com essa lei que proíbe as internações compulsórias, nós só podemos internar voluntariamente. Então, assim, não adianta a família querer internar se o doente não quiser, se o usuário que tiver, né? Então, é uma sensibilização que a família vem desesperada. Eu quero internar, só que a pessoa não quer ir. E, a partir do momento que ele não quer, a gente não pode forçar. Mas, se ele quer, nós temos um programa que chama Aliança pela Vida, que é custeado pelo Estado. Então, que são internações que não saem não é do recurso da prefeitura, não é recurso próprio. Então, nós conseguimos, sim, desde que seja voluntário. Tá? Então, não é só para Itajubá. A gente tem clínicas aqui credenciadas que são custeadas pelo município e nós temos as que são custeadas pelo Estado. Então, nós damos preferência sempre para a Aliança pela Vida, mas qualquer um dos locais o usuário tem que querer, não só a família. Obrigada. Ok, agora passo para os demais vereadores presentes
Alguns querem fazer a pergunta. Então, o vereador Fabrício, pode fazer a pergunta. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, vereador Jorge, vereadora Mônica, Carlos Molina, Sargento Pereira, Marcelo Kraus, comandante Adilson, boa tarde, Robson. Já sente a vontade aqui, né, Robson? Secretário Nilo, Janaína e Jamila. Primeiramente, eu quero agradecer muito ao secretário Nilo e especialmente você também, Janaína, porque o que você acabou de falar, eu sou prova viva. Eu levei uma pessoa que realmente foi voluntariamente, estava desesperado, e a família toda abraçou, e o tratamento que vocês fazem de recuperação da família realmente é... Deixa eu só tocar aqui. A família toda fica doente nesse caso. Isso foi prova, eu tive prova disso, e graças a Deus está correndo tudo bem. Quero agradecer demais, tá, essa acolhida, viu, secretário e Janaína. O secretário Robson tinha falado a respeito da Cracolândia. A gente coloca a Cracolândia como sendo somente aquele local. Foi perfeito o que aconteceu. Eu sou morador de lá, eu passava diariamente, eu via que a maioria das coisas acontecer era tráfico mesmo. E uma coisa que me deixou até... Aonde que foram? Primeira, são duas, rapidamente. Aonde que foram essas pessoas? Porque deixou de sair dali por causa da iluminação, que eu acho que prioridade, se tivesse o município conseguir colocar em pontos, somente essa iluminação, acho que vai acabar mesmo, né? Já expulsa o traficante. Isso é uma coisa que, se não tiver drogas, ninguém fica lá, principalmente se tiver ambiente claro. Qual que é o procedimento, tanto qualquer secretaria, aqui o comandante pode responder, esse fluxo saiu, e pelo que eu saiba, esse fluxo saiu, está próximo de lá, que é próximo ali do DR, e adjacentes. São os usuários, traficantes não, que eu tenho certeza. Esse é um ponto. E outro ponto, volto a falar, Cracolândia, tem outra? Tem sim. Tem no Morro Chique, tem. Devido às proporções e números menores, porque a rua é menor, tem sim a Cracolândia. E exatamente no bairro Morro Chique, e colocar toda a adjacente do bairro Morro Chique, pegando desde do museu, né, a clínica Sul-Mineira, e pegando até lá embaixo, depois da ferradura, eu vou colocar esse em torno. O que acontece lá? Eu queria saber se tem alguma prevenção sobre isso. Ali existe uma senhora, infelizmente, que todo mundo conhece, que dá sopão à noite. É uma coisa, já tentei falar com ela é irredutível, não aceita ajuda. Ela acha que ela está fazendo a coisa certa, mas de modo errado. Isso é uma coisa que tem que colocar, eu acho que todos agora da prefeitura têm que abrir os olhos com isso. Porque os usuários de crack, eles têm lá no Morro Chique. Estou falando de outro ponto que vai virar uma Cracolândia, que já é uma pequena Cracolândia, que é atrás da ferradura que a gente fala. Lá tem comida de graça, tem dormitório de graça, que eles usam as marquises, tanto na clínica Sul-Mineira, já foi até um caso absurdo que aconteceu lá, usa ali debaixo da clínica do Paulo. Então, quer dizer, eles têm isso. E tem traficante lá também. Aí é uma coisa, até que eu já comentei, já fiz uma denúncia para a polícia, eles estão averiguando. Se não me falha a memória, ele acabou saindo de lá, graças a Deus. Mas tem um traficante ali na rua da pizzaria Pepe. Viu, comandante? Não sei se você está a par por isso, é bom verificar isso também. Então, quer dizer, naquela região tem tudo que um usuário quer. Tem a rodoviária para pedir esmola, tem a praça, tudo isso. E ali fica uma coisa grave. É um bairro, tem o hospital escola, está lá, tem um próprio museu, tem a feira. Então, é uma coisa complicada. Eu acho que esses dois pontos, para eu colocar bem. E já volto a parabenizar pela ação, porque o secretário Robson esteve lá, eu nunca tinha visto uma defasagem tão grande como aconteceu após simplesmente colocar uma iluminação. Eu acho que foi perfeito, acho que uma coisa simples e com um grande alcance. Eu só espero que isso consiga colocar, aí volta o que o vereador Jorge falou, aos pontos mesmo de pequenos usuários. Eu acho que é uma coisa simples, a iluminação. Aí, em questão da filmagem, é diferente.
Mas são esses 2 pontos. Aonde que está aquele pessoal, a saída desse pessoal, e o lado do Morro Chique, que realmente, principalmente dessa mulher, infelizmente dessa mulher. Tá? Obrigado. Então vamos dividir em 2 etapas. Vou falar primeiro do Morro Chique, depois eu volto para a situação de lá. O Morro Chique é uma situação, como você mesmo já deixou bem claro, um dos motivos. Não é esse o motivo, mas um dos principais motivos é que ali tem um restaurante, né, do almoço da refeição. Tá? Ele acabou o almoço dele, ele passa a dar refeição para os moradores de rua, para as pessoas em situação de rua, e tem uma mulher que dá sopa à noite, dá janta à noite. E isso atrapalha demais o trabalho dos nossos técnicos, mas demais mesmo. Eu sou cristão, eu sei como que é de assim, o meu pai, quando eu era criança, ele pegou um rapaz que morava na rua, estava lá no Gerivá, lá numa situação de rua, e na época eu não entendia, deveria ter uns 6, 7 anos de idade. Meu pai pegou, colocou ele num quarto que tinha sobrando lá no quintal da minha casa, de um quartinho do lado de fora, colocou o rapaz, arrumou um emprego, e o cara ficou uns 3 anos. Né? Na época era diferente, era bebida alcoólica, né? A grande droga era bebida alcoólica. E ficou com uns 3 anos, parou de beber, bacaninha. Depois, infelizmente, ele voltou e sumiu. Teve notícia alguns anos depois que ele, infelizmente, faleceu. Mas durante o tempo que ele morou na nossa casa lá na roça, ele ficou bacana, trabalhando direitinho, enfim. Então a gente sabe que o vício é difícil demais. Mas se você dificultar o vício, dar oportunidade e dificultar o acesso àquilo que o vicia, é um dos passos para tentar buscar a consciência daquela pessoa, o tratamento. Vamos supor, nós não temos horário de atendimento, fazer ronda. Por que não tem horário? Nós vamos sempre. Tem dia que é de manhã, tem dia que é tarde, tem dia que é à noite, tem dia que é madrugada. Por quê? Porque eu não sei quando que eu vou pegar a pessoa num estado de sobriedade para poder ter diálogo. Como que eu vou querer oferecer ajuda a uma pessoa que está fora de si, está incapaz? Então, no caso do Morro Chique, um dos grandes problemas é isso. Lá, por isso, nossa campanha de Volta ao Lar, um dos pontos principais dela é não dar esmola por causa disso. Eu sou cristão, sei que às vezes é difícil você falar não, negar um prato de comida, por exemplo, muito difícil, mas a gente quer que as pessoas não tenham acesso nem à comida, principalmente. Por que eu falo nem à comida? Mas eu morrer de fome? Não, ninguém morre de fome do Itajubá. Na nossa casa de passagem, por exemplo, dá 5 refeições por dia. E depois nós começamos o nosso trabalho, aumentou a quantidade de refeições. Antes era uma média de 400 refeições cada uma delas, tá? 400 café da manhã, 400 de ceia, 400 jantas, café da tarde, almoço. Cada uma das 5 refeições era em média de 400. Depois nós iniciamos nosso trabalho e aumentou para cerca de 600 refeições. Tá? E a gente quer isso, que eles procuram nossa casa de passagem para lá os nossos técnicos poder conversar. Por que está na rua? De onde, que cidade que você é? Por exemplo, no mês de junho, 41 pessoas voltaram para suas casas em outras cidades. 8 voltaram para suas casas aqui em Itajubá mesmo, saíram da situação de rua. Então, são números que, quando passam na nossa casa de passagem, é mais fácil de ter esse diálogo. Entendeu? Quando a pessoa tem um alimento na rua, por mais que seja por parte nossa, como cristão, dar o alimento, mas você está incentivando a pessoa a ficar na rua. Eu estou frisando muito bem isso, os colegas sabem disso, mas eu preciso que as pessoas que tenham consciência ajudem a divulgar isso. Porque um dos pontos de tirar a pessoa em situação de rua é ela não ter os benefícios que fomentam ela a permanecer na rua. Então, o Morro Chique, nós vamos intensificar o trabalho lá, nós estamos monitorando as pessoas, agora eu vou fazer o gancho com a Cracolândia. As pessoas que estavam lá. E em relação à Cracolândia, para onde foram as pessoas? Nós estamos monitorando. Os poucos que estavam lá, que eram em situação de rua, nós estamos com mais facilidade agora de diálogo com eles, porque agora separou quem era a situação de rua e quem era pessoas que estavam lá por causa dos benefícios do local para o tráfico ou o consumo do crack. Então, agora separou. Passamos lá, antes de ontem, tinha 3 pessoas na mesma rua, mas mais perto do Iracã. 3 pessoas, que é um casal, mais um outro, os 3 moradores de rua. Mais fácil de conversar, né, comandante? Agora,
Os outros que estavam lá ligados ao tráfico, seja para comprar ou para vender, essas pessoas estão sendo monitoradas, todo esse trabalho já foi feito junto, mas é um trabalho de investigação que não cabe a nós, pela Polícia Civil. Tá? A Guarda Municipal dá suporte, a PM dá suporte, mas a parte investigativa é basicamente com a Polícia Civil. Mas está sendo monitorado. Os usuários, um dos pontos que eu fui aprofundar mais trabalhando com isso, em relação ao usuário de droga, que se você quer acabar com o tráfico de droga, não é prendendo traficante. Isso também é importante, claro, mas o ponto principal é inibir o cara de comprar. Porque se prender um traficante, outra pessoa toma conta da boca, né, comandante, né, o Pereira? E outra pessoa vai vender, e quando a gente querendo comprar, vai ter gente querendo vender. Então, quando você coloca iluminação e câmeras, você inibe o cara de bem de ir lá comprar. E isso você consegue, aos poucos, ir atrapalhando o tráfico de drogas. Então, esse monitoramento está sendo feito pelos órgãos de segurança pública. Nós estamos monitorando aquilo que envolve a pessoa a sair desse tipo de vida. Nós já estamos com trabalho para iluminar outros trechos também, inclusive na própria rua, um pouco antes, agora atrás da igreja, ao lado atrás da Eletrolar e a igreja, né, porque tem um dente ali. A rua da minha casa, pelo amor de Deus. Então, lá nós vamos colocar um holofote, inclusive o próprio o Weber já autorizou a utilizar do prédio dele, da parte de trás do prédio, para poder instalar lá. E, inclusive, ele vai ceder a energia elétrica para a gente poder instalar lá mais uma câmera e mais um holofote. Tá? Mas ali já ficou mais fácil, que já tirou o tráfego do local. Você é testemunha, sabe como é que é. Então, está sendo monitorado, sim. Tá? Mas, volto a falar, para a gente... Em relação ao uso das drogas, o nosso trabalho é oferecer ajuda e dar suporte para a Polícia Civil e Polícia Militar naquilo que compete à nossa Secretaria de Portas Abertas, mas um trabalho que nós também estamos fazendo em parceria com a Guarda Municipal, que até foge um pouco da área de assistência social, do desenvolvimento social, no sentido estrito. Agora, a partir do sentido amplo, a parte de desenvolver socialmente a comunidade, trazendo mais segurança para as pessoas. Segurança, que eu digo, não é segurança de crime, mas segurança de bem-estar mesmo. Esses dias me falaram assim, falaram para um técnico meu ontem, mas a Secretaria SUS pediu para pintar meio fio no trabalho de assistência social. A questão não é essa, gente. Quando a gente faz um trabalho, a gente tem que fazer, às vezes, até um pouco mais da nossa área para trazer um bem-estar. Quando o ambiente sujo, escuro, é propício para, igual o termo que eles utilizam, mocosado. Quanto mais mocosado o local, um termo das pessoas, mais fácil conviver naquele local do uso do tráfico, permanecer ali, enfim. Quando a gente pediu para a Secretaria de Obras limpar o local, roçar a beira do rio, deu visibilidade, ficou limpo. A Secretaria de Obras também nos ajudou com a mão de obra pintando meio fio, pintou elevatório da Copasa lá para tirar folha de maconha pintada no muro e tudo mais. Isso traz até uma própria sensação de bem-estar para o local, que também faz parte do desenvolvimento social, do desenvolvimento do bem-estar do local, que é propício para inibir as pessoas de permanecer naquele local. Então, tudo isso é um trabalho de visão macro que dá resultado. Então, a gente está fazendo um trabalho porque, quando a gente consegue monitorar, por exemplo, uma iluminação e uma câmera, eu consigo saber quem é o morador de rua que está indo naquele local, porque, às vezes, a gente quer ajudar algum morador de rua com acompanhamento, mas não sabe onde que ele está. Quando a gente consegue pegar nas câmeras também, e o vídeo monitoramento é feito pela Guarda Municipal em parceria com a PM, nos ajuda nesse contexto. Então, todo esse trabalho está sendo feito, está sendo monitorado. Aonde eles vão vender agora, eu não sei. Os usuários, a gente consegue monitorar até para algumas câmeras. Então, a gente está fazendo o máximo possível de confrontar informações, e é isso que eu acho que foi um dos grandes avanços que nós tivemos nesse ano, que foi a facilidade de comunicação entre uma área e outra, segurança, saúde, assistência social e educação, e outras áreas, para confrontar a informação com o outro para atingir um resultado. Seria impossível só a nossa secretaria atingir o resultado que nós atingimos, se não fosse
os outros órgãos já citei, seria impossível só a guarda ou só a saúde. Então, esse trabalho em conjunto, esse monitoramento está sendo feito. Mas, infelizmente, a droga é complicada. Então, a gente tem que ficar em cima, insistir, oferecer ajuda, porque, às vezes, oferecer a pessoa hoje ela não quer, amanhã ela me xinga, mas depois de manhã ela aceita. Então, tem que insistir nesse sentido. Ô, secretário, só para completar, a respeito do sopão, então, até agora não tem estratégia nenhuma. Como que eu vou te explicar? É uma ação privada sem fins lucrativos. Se fosse com fins lucrativos, a gente poderia falar para a pessoa pagar o alvará e estaria legalizada. Como é sem fins lucrativos, é uma ação de boa-fé. É uma ação que é particular, então nós não temos nenhum tipo de interferência nesse contexto, nós não posso interferir no que a pessoa faz dentro da casa dela. Tá? O que a gente tem que tentar fazer é pedir para os colegas tentar conscientizar as pessoas que fazem esse tipo de trabalho, inclusive a própria pessoa do Morro Chique, que esse trabalho vai na contramão do nosso trabalho. Não, mas o pessoal Por já exemplo, sabe. se ela quiser fazer isso, se for dentro do CMTA, nossa, vai ser maravilhoso, ela pode fazer a boa ação dela. Quando ela faz isso sem nenhum tipo de monitoramento que atrapalha. Não, sim, o que eu quero Eu entendi, chegar, a colocação sua está perfeita. é só questão assim, se alguém já teve contato, já teve alguém chegar na pessoa e falar assim, a prefeitura vai te ajudar nessa empreitada, você pode fazer isso, mas vamos fazer no moldes que a gente tem em mente, no molde estratégico, vamos ajudar sim, já que ela tem essa boa vontade, mas só que essa boa vontade dela está trazendo malefícios para todos, não só ali, todo mundo fala isso dela. A minha mãe é presidente da Associação dos Bairros, ela já foi falar, ela foi simplesmente escorraçada da casa dela, porque ela não aceita ajuda. Por isso que eu falo, você como secretário, se puder, não sei, uma estratégia de tentar adaptar ela a uma coisa benéfica, entendeu? Eu estou conversando com vários colaboradores do projeto dela para conscientizar as pessoas que estão fomentando ela a fazer isso, para que essas pessoas que estão do lado dela, tenham confiança dela, possa me ajudar intermediar uma relação onde ela possa dar alimento às pessoas, desde que monitorado. Quando eu digo monitorado, para fazer a triagem. O nosso objetivo não é tirar o alimento da pessoa, é que quando a pessoa for buscar o alimento no local onde pode ser feita a triagem pode ajudar a pessoa a tirar ela da rua. Isso, por isso que é importante, né, a gente não simplesmente dar um dinheiro, uma moeda, uma comida para alguém na rua. Obrigado pela oportunidade. Senhor vereador Fabrício, a situação ali no Morro Chique, realmente ali existe alguns usuários, né? Ali são de grupos menores, não se compara ali à antiga Cracolândia. No mês passado, nós realizamos a prisão de um indivíduo ali em flagrante delito. Ele estava deslocando com a droga para entregar para esse pessoal para que eles permanecessem ali no local. Nós efetuamos a prisão dele, ele estava com 10 pedras, né, de substância semelhante ao crack, uma bucha de maconha e R$35. Né, foi feito todo o procedimento dele, a condução dele para a autoridade policial, onde o mesmo, infelizmente, encontra-se recolhido no presídio. Ele tinha acabado de completar 18 anos. Ele confessou que já estava nessa atividade ilícita há muito tempo e, infelizmente, fazia um mês que ele tinha completado 18 anos e estava com a droga na mão e deu de frente com a viatura nossa que nós realizamos ali o policiamento preventivo diuturnamente, já por causa dessa questão realmente que ali mora várias pessoas idosas, né, naquelas mediações. Eles fazem contato com a Guarda Municipal, que é o telefone nosso, é 153, e de imediato nós vamos até lá por quê? Através desses usuários, tem vários também boletim de ocorrência da Polícia Militar nosso, de pequenos furtos que acontecem ali. O secretário frisou muito bem aqui, eles vão até a residência da pessoa, toca a campainha, né, baixa na porta, para verificar se ali, quem são os moradores daquela residência, para posterior eles realizarem ali o furto. Então, eles já têm essa estratégia que, infelizmente, nós já conhecemos, né, as pessoas dessa área, o Sargento Pereira está, né, a Polícia Militar está aí, você já conhece quem é. Você olha e já falei, se tem passagem por 157, 155, que é o furtos e roubos, né?
Então, a gente já sabe quem são eles. Como aconteceu há 15 dias atrás, que foi a situação daquela menina aqui na Aurélio Lopes, e conseguimos também efetuar a prisão desse indivíduo, né, da situação lá do estupro. Ele estava sob o efeito de droga, né? Graças a Deus, conseguimos realizar a prisão dele, que com certeza ele iria fazer uma vítima ali, né, de um homicídio, porque quando ele está no efeito de drogas ali, ele não sabe, né, ele faz ali qualquer tipo de coisa, mas não sabe nem o que está fazendo direito, segundo os efeitos aí de drogas. O secretário Nilo pode informar melhor, entendeu? Mas assim, o trabalho nosso realmente ali no Morro Chique é realizar esse patrulhamento para coibir esses tipos de atos ilícitos, né, e coibir a presença dessa pessoa ali para resguardar a integridade daqueles moradores. Ok, vereador Marcelo Kraus. Boa tarde, convidados. Boa tarde, colegas vereadores. Boa tarde, público presente. Eu gostaria de agradecer o presidente da Comissão Permanente de Saúde, o vereador Dr. Kenner, por ter aceitado a minha indicação de número 564/2017, convidando, então, os secretários municipais, secretário de Saúde, na pessoa do secretário Nilo, Desenvolvimento Social, na pessoa do secretário Robson, e o secretário da Defesa Social, representado aqui pelo comandante Adilson. Muito obrigado pela presença de vocês, pela Janaína, Jamile, enfim. Essa indicação que eu fiz foi justamente para falar sobre a Cracolândia, porque era um local que me causava muita preocupação. Fico feliz de saber que já houve uma intervenção do município, de várias secretarias envolvidas, e que esse local já não mais existe, mas a gente precisa sempre estar acompanhando, porque a gente sabe que esses vícios, muitas vezes as pessoas, se a gente, num primeiro momento, arruma o local, mas se deixa depois desguarnecido, aquilo lá volta, enfim, né? Mas fico muito feliz de saber que já houve essa intervenção do município. Agora, a gente sabe que existem outros locais aqui em Itajubá que não chegam ao nível da Cracolândia, mas existem vários outros locais aqui na cidade de Itajubá que existe o consumo de droga, né? A Clínica Sul Mineira, por exemplo, a Tereza, que é uma amiga minha, sempre reclama de que aquele local ali vive cheio de gente dormindo à noite, consumindo droga, enfim, que fica no Morro Chique, que o vereador Fabrício já comentou. Aqui na Praça do Banco do Brasil também há um consumo, já houve uma intervenção ali. Pracinha da Unimed, eu que moro ali no BPS, eu acompanho e sei do problema ali da pracinha da Unimed, da praça do BPS, do jornalista Sebastião Inocêncio. Esse final de semana, alguns vereadores até já foram marcados numa postagem no Facebook, com foto de droga jogada no chão, enfim. Então, a gente sabe que existe esse problema. Ali no Banco Itaú, perto da ponte ali do mercado também, há uma aglomeração de pessoas dormindo, enfim. Então, a gente sabe que não só ali na Cracolândia, mas como existem outros locais na cidade, espalhados pela cidade. E isso são só exemplos, com certeza existem bem mais, né? Então, eu acredito, não é nenhuma pergunta que eu vou fazer, mas é só simplesmente algumas observações. Eu acredito que esse trabalho da Prefeitura Municipal, através de várias secretarias envolvidas, precisa realmente ser uma constante. Acho que o CAPS-AD precisa efetivamente ir também atrás dessas pessoas, nesses locais, buscar essas pessoas, não só esperar que elas venham de encontro ao centro, mas eu acho que também é interessante, muitas vezes, ir de encontro a elas, porque muitas vezes a pessoa não vai, né, porque não quer ir, né? Ótimo, excelente, né? E
Enfim, então eu acho que tem que ser um trabalho constante, tem que ser um trabalho... É difícil, né? É muito difícil porque o assunto é muito complexo, né? Mas eu acho que tem que ser um trabalho realmente constante e fico feliz de saber, aqui através do secretário Nilo, que já existe um projeto até ambicioso que vai ser apresentado ou já foi apresentado para o Ministério Público, né? E que certamente vai tentar resolver ou pelo menos minimizar todos esses problemas que a gente enfrenta aqui na cidade, né? Só um outro ponto que eu gostaria de sugerir é que a Prefeitura Municipal de Itajubá tentasse viabilizar um local para esses moradores de rua tomarem banho, lavar suas roupas. Há um tempinho atrás eu vi uma postagem até do... a gente sabe que existe o CMTA, mas muitas vezes a pessoa não vai porque lá existem restrições. E claro, eu entendo, né? A pessoa não pode chegar lá drogada, ela não pode levar bebida, exatamente. E só pessoas que não estejam nessas condições é que eles acabam aceitando. E aí a pessoa dorme, a pessoa toma banho, a pessoa tem refeição. Mas muitas vezes as pessoas não vão para lá justamente porque não querem abrir mão da sua bebida, da sua droga, porque elas realmente estão doentes e não querem abrir mão disso, né? A gente sabe disso. Então, a título de sugestão, que a Prefeitura consiga viabilizar um local até mais no centro da cidade para que essas pessoas tomem banho, para que essas pessoas lavem suas roupas. E eu vi isso recentemente, também sou um cristão como o senhor, que o Papa Francisco ele fez isso no Vaticano. Ele abriu um local dentro do Vaticano onde os moradores de rua de Roma podem ir lá, lavar sua roupa, tomar seu banho. Não sei se lá tem alimentação, mas ele faz toda essa parte de higiene pessoal, né? Então, isso resgata, né? Isso faz com que a pessoa tenha uma autoestima. A gente sabe que esse problema de morador de rua, de muitas vezes da pessoa que tem esses problemas de saúde, às vezes a gente consegue resolver, às vezes não, né? E eu acho que é um pouco utópico a gente pensar que nunca isso vai existir, né? Que nós vamos conseguir banir isso, né? Eu acho que é um pouco utópico. Então, a gente tem que criar, eu acho que, condições para minimizar um pouco o sofrimento dessas pessoas. Tá? Muito obrigado. Obrigado pela presença de todos. É importante a colocação, porque nós temos que tomar muito cuidado para não criminalizar a pessoa em situação de rua. Mas também tem que estar muito atento para ter cuidados, porque hoje você não consegue distinguir quem é morador de rua e quem é bandido. Porque muitos bandidos, sabendo que o morador de rua, de uma maneira geral, eles não são criminosos, as pessoas têm uma certa piedade dos moradores de rua, muitos passam por moradores de ruas para cometer crimes. Teve um caso, se eu não me engano, uma loja da Claro, se eu não me engano, né? Que uma pessoa fingiu que é morador de rua, ficou alguns dias deitado, um cobertorzinho velho, para sondar a rotina do comércio, e para depois ir lá e cometer um assalto lá com, se não me engano, uma arma branca, né, com uma faca, e empurrou a funcionária para dentro da loja. E, graças a Deus, não fez nenhum tipo de violência com a moça física, mas o trauma dela, só Deus sabe como vai reagir a isso, como que ela reagiu a isso. Ela não reagiu ao assalto, a pessoa roubou algumas coisas ali, uns bens ou dinheiro da loja, enfim. Daí, depois, chegou para a polícia como se fosse morador de rua. Não era, foi investigando, vindo que era uma pessoa que tinha passagem e tal. Como disse muito bem o comandante, tem pessoas que fingem ser morador de rua pedindo comida, na verdade está sondando a rotina da casa, para ver se é idoso, se não tem ninguém. Enfim, então, hoje em dia, é complicado. Não podemos criminalizar o morador de rua. Sempre oferecer ajuda, mas sempre com muita cautela também. Não podemos ser muito ingênuos e achar que todo mundo que está lá são pessoas de boa fé, que vai nos acolher, enfim.
Em relação a você citar banho, por exemplo, foram 613 banhos no mês de junho na nossa casa de passagem. O que mais teve foi banho, né? Jantas, deixa eu ver, jantar, no café da manhã foi o que teve o maior número de refeições, 594 cafés da manhã. Mas banho foram 613. A maior procura foi por banho. Tem gente que gosta dessa vida. Tem pessoas que querem ter essa vida. Secretário, só colocando, isso tudo que a gente está falando, essa casa de passagem é só para homens, né? Tem vaga para mulher separada. Tem. O CMTA que é só masculino. Não. Lá mesmo tem um muro. Já está com... Tem. Porque eu acho que até o ano passado não tinha. Tinha. Na verdade, tem poucas mulheres que frequentam. As mulheres... tem uma só, né? Que pelo levantamento da Guarda Municipal, acho que quase 40% de moradores de rua são mulheres, né? Falei para ser gravado. Desculpa, Jamile. Falei para ser gravado. O que tinha lá era uma irregularidade em relação à divisão lá. Daí o conselho, na época que eu era do Conselho Municipal de Assistência Social, foi notificado e depois disso eles regularizaram. Então agora tem um muro que separa, tem toda uma separação, mas eles acolhem sim. São menos vagas, são 3 vagas, né? Mas tem um acolhimento para a mulher também. Né? Então, hoje nós estamos trabalhando, nós estamos pleiteando um centro pop perante o governo federal. Centro pop é uma casa é uma outra modalidade de casa de passagem para as pessoas em situação de rua, para durante o dia as pessoas terem local para lavar sua roupa, inclusive canil, porque hoje muitas pessoas em situação de rua têm um animal como o companheiro dele de verdade, como a única família que ele tem. Isso a gente tem que preservar esse sentimento pelo animal. Tanto é que ontem a gente estava... a gente não estava comigo ontem nesse horário. Eu fui lá ontem novamente, onde era Cracolândia, tinha um cachorro de rua lá embaixo da árvore. Daí alguém que estava comigo falou: vamos chamar zoonoses. Eu falei: não chama zoonoses, não. Porque às vezes a pessoa, o dono dele, que é morador de rua, deve estar para o bairro, deve voltar aqui à noite e tal, e não ver ele aqui, deve dar um baque muito grande na pessoa de ver aquele companheiro que estava lá do lado de um cobertorzinho. Estava um cobertor embaixo de uma árvore, o cachorrinho lá deitado, sabe? Então, tipo assim, esses cuidados que a gente também tem que ter. Então, nós estamos pleiteando perante o governo federal um centro pop, que é um local para ter não somente o banho, mas a máquina de lavar roupa, oficinas durante o dia, algumas coisas para ocupar o tempo. Nós ainda temos que melhorar isso em Itajubá, ocupar o tempo da pessoa em situação de rua. Tá? Ok, vereador Carlos Molina, pergunta. Muito bem, boa tarde a todos, vereadores aqui presentes, os convidados, público presente. Eu fiquei quase por último, né? E aí acabou que as perguntas já foram sendo respondidas. Eu tenho uma listinha de perguntas aqui que 2 pessoas me encaminharam, né? Deixa eu tentar pegar, então, as que não foram feitas. Primeiramente, muito obrigado pela presença de todos, né? Está sendo bastante elucidativo, a gente vê como que tem sido o trabalho das ações conjuntas, né? Muito bom. Uma pergunta seria o seguinte: eu conheço, né, a gente conhece algumas pessoas que trabalham de forma voluntária, procurando conhecer esses moradores de rua, ou melhor, as pessoas em situação de rua, né? Acho que é a melhor forma de a gente se expressar em relação a eles, né? E uma pergunta seria o seguinte: quando uma pessoa em situação de rua se mostra interessado, então, em procurar ajuda, e esse interesse pela ajuda, ela expressa para alguém que não é do grupo de vocês, enfim, não é do poder público, como que essa pessoa, esse cidadão, pode ajudar? Como esse cidadão, quem que deve procurar primeiro? Uma pessoa na rua. Isso, uma pessoa em situação de rua, por exemplo... Na sua casa, bate no seu vizinho. Passa perto de casa, eu troco uma ideia com ele, converso. Ou então, pessoas que têm esse interesse, que trabalham de forma voluntária, buscando conhecer,
dedicar amor, né, e conversar com essas pessoas, de repente se Encaminhar- depara com uma pessoa que está querendo ajuda. Ótimo, Encaminha ótima para pergunta. quem? Essa é uma pergunta. Ótima colocação. CREAS é o Centro de de Atendimento Especializado, tá, da Assistência Social. E é um centro de referência para pessoas em situações mais complexas, idosos, crianças em relação a risco ou um tipo de violência física ou emocional, ou psicológica, e também pessoas em situação de rua. Tá? Se a pessoa, para ser atendida, quer uma ajuda, é o CREAS. Se ela quer dormir ou comer, CMTA, a nossa casa de passagem. Ótima pergunta, e quando for, você pode encaminhar. Durante o horário comercial, CREAS. Fora do horário comercial, CMTA. Tá, posso engatilhar em algumas outras perguntas, algumas são rápidas. Ok. Essas pessoas que foram abordadas na Cracolândia, algumas delas aceitaram ajuda e outras não. As que não aceitaram, acho que já foi bem tratado, né? Naturalmente, acabam pulverizando para outros locais. Foram citados vários locais aí que são pontos, né? Que, de repente, agora estão sendo majorados em relação a essa população ali, né? Por conta do desmanche ali da Cracolândia, né? Eu acho que já ficou bem clara essa questão. Vocês estão monitorando as diversas frentes, né? Mas aí eu gostaria de perguntar, então, o seguinte, na sequência, os que aceitaram ajuda foram todos encaminhados para o CAPS-AD. O CAPS-AD absorve, então, todos esses? Ou tem outras entidades de apoio vinculadas, de outras cidades? Como é que é isso? Só para o CAPS-AD é quando a pessoa quer fazer um tratamento... Tratamento químico, de dependência química. Isso. Aqueles, porventura, que procuraram o CMTA, lá tem um atendimento de buscar resgatar o vínculo familiar, desconsiderando possíveis vícios, tá? Isso é somente com o tratamento químico com CAPS. Mas o resgate do vínculo familiar, nós fazemos. Por exemplo, no mês de junho, 8 pessoas voltaram para suas famílias em Itajubá e 41 pessoas foram cedidas 41 passagens para pessoas voltar para suas famílias em outras cidades. Tá? Não estou falando que todos esses casos são do Cracolândia, digo que passou pelo CMTA. Tá? Por isso que a gente tenta encaminhar para lá, para essa triagem. Tá bom? Perfeito. Então, separando, né, deixando mais clara a minha pergunta, em relação aos dependentes químicos que foram para vocês. Vocês já cuidam, em Itajubá nós temos a estrutura para atender um grande número, ou tem outras entidades? É que assim, a gente não tem equipe suficiente para acolher todo mundo, porque realmente é uma população que vem crescendo. Mas, além do CMTA, a gente faz o acolhimento também dos usuários e encaminha, porque a gente tem, eles participam das nossas reuniões de clínica ampliada, né? O CMTA, ele é filantrópico, ele não é da prefeitura. Então, eles têm uma quantidade X de vagas. Então, tem vezes que eles não conseguem acolher, né? Então, cabe a nós, a gente não vai negar atendimento, a gente tenta outros lugares, né? Então, nós tivemos, semana passada, um usuário que veio de São Paulo, soro positivo, e a família não aceitou ele. Não aceitou ele aqui, então ele ficou em situação de rua, doente, com aquele frio que estava. E ele nos procurou, porque no CMTA não tinha vaga. A gente fez contato com eles, realmente não tinha vaga para ele ficar lá. Como ele era usuário de álcool e todo tipo de droga, e a gente encaminhou ele para o CTL, que é uma comunidade terapêutica aqui de Itajubá. Eu conversei com ele, falei para ele que era a única oportunidade que a gente daria para ele, porque a gente tem que pegar pesado com eles também, porque senão eles vão lá, ficam um dia e vão embora. Eles querem só para aquela noite mesmo. E ele realmente ficou só 3 dias. Mas ele voltou na segunda-feira e pedindo ajuda de novo. Ele falou assim: olha, eu não quero ficar no CMT, eu não quero ficar no CTL, porque lá eu não me identifiquei com o local, não tem vaga no CMTA, o que eu vou fazer? Então, nós entramos em contato com o CMTA, nós entramos em contato com a família dele também, realmente o vínculo foi cortado. Então, assim, além de encaminhar, a gente também faz isso.
A gente também tenta estreitar esse vínculo que foi perdido, seja lá por que for, né, qual motivo seja, e a gente tenta, sim, outros locais, porque não consegue acolher todo mundo. O CMTA hoje está lotado, com esse frio, não tem onde essas pessoas dormirem. A gente tenta, aqueles que têm família, nós tentamos sempre convencê-los a voltar para casa, que na rua não é um lugar para ficar com esse frio que está, assim, além de ser usuário de drogas e álcool, enfim, eles podem ficar doentes. Então, a maioria fica doente, então, por isso que o CAPS dele tem clínico geral também. Então, se eles têm qualquer problema de saúde na rua, eles podem procurar o CAPS, que a gente faz atendimento. Eles são direcionados para os postos de saúde para pegar medicamento. Então, não consegue acolher todo mundo, mas a gente tenta, a gente faz contato com quem seja. Aqui dentro de Itajubá, a gente não pode encaminhar para outro município, mas o que tiver aqui dentro das nossas possibilidades, a gente faz. E a gente tem um contato muito bom com o CMTA. E, assim, seria muito bom se tivesse realmente, como o vereador Marcelo Kraus falou, um outro local, um albergue mesmo, porque Itajubá está já... é uma cidade grande, já cresceu e, enfim, não tem esse recurso. E vem muita gente de fora, tem moradores de rua que situação de rua que vem toda semana, vem alguém diferente para cá. E eles procuram o CAPS porque eles querem lugar para dormir. E tomar banho, enfim, eles querem, e não tem vaga. Então, realmente, precisa pensar mais nessa população. Embala aí na sua fala, você falou em algum momento sobre empregos. Como é que tem sido esse trabalho? Esse trabalho tem sido efetivo? É difícil? Falta conscientização das pessoas? Acho que é importante falar um pouco sobre isso, que o empresário, de repente, não é cômodo para o empresário empregar alguém que acabou de sair de uma situação dessa. Mas a gente acho consegue. Então, como é que tem sido esse trabalho? É porque, assim, o CAPS dele tem parceria com algumas empresas. Porque, como ele depende de recursos da prefeitura, às vezes a gente precisa de mais. Então, a gente precisa fazer oficina de culinária. Então, nós temos alguns parceiros que ajudam a gente com alimentos, né? A Mali, a Pão e Mel. Tem alguns lugares que contribuem muito. E eles, principalmente, que conseguem, eles ajudam muito a gente nesse sentido de emprego. Nós estamos com, agora, um morador do CMTA, que ele está pronto para o mercado de trabalho. Ele não precisa mais ficar lá no CMTA, pode deixar a vaga dele lá e ir trabalhar. Então, a nossa assistente social já está fazendo contato nas empresas, porque ele é um excelente cozinheiro, ele que conduz mesmo a oficina de culinária no CAPS-AD. Então, a gente conseguiu alguns bicos para ele fazer, para ver como que ele reage, se ele consegue gerir a sua própria vida, porque é muito perigoso pôr dinheiro na mão desses usuários. Toda semana chegam usuários lá que querem só ficar lá durante o dia porque receberam o salário. Olha, deixa eu ficar aqui porque eu estou com dinheiro no bolso, eu não quero ir para casa. Então, eles ficam lá porque dinheiro na mão deles é um risco. Né? Então, na semana passada mesmo, tinha um menino lá, ele falou assim, olha, eu só quero ficar aqui porque eu recebi meu salário hoje e eu não quero ir lá para Cracolândia comprar crack. O que a gente fez? Ele ficou o dia inteiro lá, nós chamamos o motoboy, ele ficou até às 18 horas, a gente ficou esperando o motoboy chegar para levar ele para casa. E ontem ele foi lá, a gente conversou, ele falou assim, não, realmente eu não fui para lá. Consegui me segurar, né? Então, é todo um apoio que a gente dá. Então, quando ele está realmente preparado, nós temos gestantes, que agora nós tínhamos uma usuária, ela e o marido de crack, o neném dela está com 20 dias, ela vai começar a trabalhar no Vadinho, na segunda-feira, o marido dela já está trabalhando como servente de pedreiro. Então, assim, a assistente social ela faz esses contatos. Então, se a pessoa tem... Ela sabe cozinhar, a gente tenta procurar alguma coisa. Se a pessoa já está muito afetada, porque às vezes eles não conseguem mais raciocinar direito, né? Então, uma parte de jardinagem a gente pode oferecer para trabalhar em jardim, porque eles têm muita dificuldade de concentração. Então, cada caso é um caso. Então, quando a gente consegue identificar alguém que está pronto para o mercado de trabalho, a gente consegue. Só complementando, uma das maiores dificuldades da gente com relação ao CMTA são os casos de pessoas que deveriam passar pela casa de passagem, e lá eles têm uma normativa de 3 dias, mas que, por questões sociais e por não ter mais vínculos familiares, por vínculos rompidos, essas pessoas ficam morando lá. Tem pessoas que moram lá há anos. Então, assim, e isso acaba tirando a vaga de outras pessoas que realmente precisam da passagem. Aquele que é o mais antigo
Mas a gente tem um que tem quase 5 anos, não é? De moradia. Tá? Então, assim, essa é uma das questões. Então, o município de Itajubá, apesar de ter uma população grande, ter uma população flutuante, né, muito grande, o que falta para a gente é equipamento mesmo, né? Assim que a gente houver o credenciamento do CAPES-AD, nós vamos tentar o credenciamento de uma unidade de acolhimento. Daí, essa unidade de acolhimento, ela dá o suporte, mas para os usuários que são atendidos pelo CAPES-AD. Ele é uma complementação do CAPES-AD. Mais ou menos igual ao CTL, só que ele tem uma diferença de toda a normativa, de período que a pessoa fica no local e quem é atendido. Então, vai dar um suporte grande para o município, porque, como a Janaína falou, o CMTA não é da prefeitura, né, não é do governo, e a gente tem uma filantropia. Então, na filantropia, infelizmente, a gente tem poucas vagas, ainda esbarra nessa situação. Foi falada que tem gente que fica fixo lá. Então, essas vagas acabam não tendo o fluxo que a gente precisava. Vereador Molina. Só mais uma complementação. Só vale frisar que ela não é do município, mas é 100% custeada com recursos do município repassado para lá. Através da Câmara Municipal, que autorizou, a gente repassa por... É só pelo quantidade de tempo, coas. o vereador Sargento Pereira, para fazer a sua pergunta. Complementação, você não vai fugir do tema, fugir do momento. Tudo bem, então. Ainda questão do emprego, veja bem, ficou claro que existem mecanismos, existem as casas ligadas ao poder público e tudo, mas existem também muitas ações isoladas de igrejas e outras entidades que trabalham com isso. Em determinado momento, a Janaína comenta que vocês não encaminham para fora. Na minha experiência, embora seja pequena, mas eu já acompanhei alguns casos. E esses alguns casos, todos eu lembro de ter sido encaminhado para fora. Quer dizer, a família se junta com a ajuda de alguma entidade e aí consegue, sei lá, em Itamonte, em alguma outra cidade, e envia essa pessoa. A minha pergunta agora é a seguinte: até aí não precisou de utilizar do recurso que vocês estão aqui apresentando. A família se incumbiu junto com a ajuda de uma entidade. De repente, depois, no retorno dessa pessoa, já depois de um tempo de tratamento e tudo, dependente químico, né, ela precisa de colocação profissional. Vocês estão aptos a ajudar nesse momento? Essa que é a minha pergunta, porque, de repente, a pessoa não procurou ajuda de vocês em nenhum momento porque houve outros caminhos. Mas, nesse momento, a hora que está retornando e que precisa desse último passo, um voto de crédito, um emprego, No caso, a Janaína comentou que a gente não encaminha para fora em casos de acolhimento curto prazo, né? Porque o Aliança pela Vida, nenhuma entidade daqui, a gente encaminha para nenhuma entidade daqui, são todas fora, né? São todas de fora. Tá. Então, assim, pelo Aliança pela Vida, vão todas para fora. Vão todos para fora. Vão todos para fora. O que ela falou que a gente não encaminha no sentido, por exemplo, não tem outra instituição que substitua o CTL na região que a gente possa encaminhar para pernoite, entendeu? Muitas dessas pessoas, vereador Molina, na verdade, a família procura, mas o encaminhamento acaba saindo pela gente, né? Pelo CAPES-AD, pela saúde mental. Tá. Né? O Itamonte é credenciado nosso. Então acaba indo com o apoio de vocês também. Só para esclarecimento, é assim, hoje em dia a gente é obrigado a fazer um edital, e nesse edital a gente credencia algumas, isso é feito anualmente, né? Estamos lançando um novo edital. Então, no edital vigente, foram contempladas 3 instituições aqui de Itajubá e mais instituições de fora, dentre elas a de Itamonte, o Manaim. Tem né? cota, secretário? Tem cota municipal? Tem, é o recurso que é alocado, né, que está dentro do orçamento. Por internação, você tem mais ou menos a cota no município? Não, tem o valor anual. Agora, cada instituição, né, credenciada, ela tem o valor da diária, né? R$40, varia um pouquinho. R$40 dia, no caso. De 6 a 9 meses. 6 prorrogáveis para mais 3, para 9. Ok. Agora o vereador Pereira. Presidente, boa tarde. Vou me limitar aqui nos cumprimentos, aqui, até mesmo por questão do horário, né, que já está em cima da hora. Eu só queria deixar bem registrado aqui, e durante 22 anos como policial militar, 15 anos à frente do PROERD, né, trabalho preventivo,
participando de várias reuniões relacionadas a esse tema, e inclusive de apoio ao cidadão, né, em situação de rua, nós nunca obtivemos um resultado tão grande já em pouco tempo, do jeito que vocês estão fazendo. Então, quero deixar registrado aqui os meus parabéns, o meu reconhecimento, né, ao nosso secretário de Defesa Social, aqui, ao Robson, ao Nilo, né, à Polícia Militar, à Guarda Municipal. Eu acredito que isso aí surja frutos. A migração ela vai haver, nós temos que ir atrás, sim, fazer com que eles se sintam novamente molestados, até conseguirmos com que eles nos retornem de uma forma favorável, querendo, então, aí uma ajuda. Isso é o grande objetivo, eu acho, de uma operação dessa. Isso não para aqui. Vocês vão ver que a gente vai ter muito. Então, peço que não esmoreçam, tá bom? Nós estamos juntos nessa luta aí. O que precisar de nós estaremos juntos também, tá bom? Ok, então, pelo tempo, né, em relação à comissão, à reunião, observação, secretário? 30 segundos. Eu só queria fazer um convite, né, aos vereadores aqui presentes, extensivo também aos que não puderam estar aqui, e tenho certeza que vocês possam levar essa mensagem, um convite para conhecer o CAPS-AD. A gente está bem empolgado, que a gente está com uma nova gestão, uma nova filosofia, e tem dado já alguns frutos. Em pouco tempo, aí a Janaína, né, juntamente com todos lá os colaboradores, por exemplo, as oficinas que não estavam sendo feitas, a gente voltou a fazê-las e até ampliá-las. E isso está dando um ótimo resultado. Para vocês conhecerem, ver como que a estrutura do CAPS ela é complexa e completa. A gente tem vários profissionais ali dentro, técnico de enfermagem, enfermeiro, médico generalista, médico psiquiatra, psicólogo, terapeuta ocupacional, enfermeira a gente já falou, assistente social. Então tem vários profissionais ali para prestar esse serviço. Então eu espero muito, ficarei muito feliz de recebê-los lá, né? Muitas vezes quem vai recebê-las é a Janaína, mas podendo eu faço questão de ir lá e a gente poder conhecer aquele espaço. E uma coisa interessante, né, logo que ela entrou e reativou essa oficina, através da parceria com empresas, a gente fez uma festa junina em que praticamente tudo que foi consumido foi produzido pelos usuários do CAPS-AD, inclusive doces maravilhosos. Fiz uma reunião lá esses dias com um cajuzinho feito por eles, que estava uma delícia. É isso. Muito obrigado, presidente. Com certeza. Só para encerrar, vou passar a palavra aqui para o vereador Jorge. Você me desculpa, o tema aqui hoje era droga, né? Tráfico. Aí nós misturamos três coisas. Saúde mental, que nós vamos ter saúde mental, que é pertinente, né? Do morador de rua, por isso que o tempo nosso, mas foi aproveitou, mas diminuiu. E a questão da droga. Nós falamos, mas ninguém falou que é importante. É o tráfico da droga. Qual o combate que está tendo a questão do tráfico da droga? Vou deixar no ar, para aproveitar o tempo, porque era o tema principal para a gente falar aqui. Então, eu não ouvi nenhuma proposta sobre isso. Dentro das perguntas, foi procedente até algumas, os nossos vereadores fizeram tudo, e estava dentro do contexto que eu tinha preparado, a questão da droga. Porque falaram no Morro Chico, bairro Nobre, outros bairros, mas não falaram da zona rural, que tem bastante também. Então, é bem complexo, né? Falar em saúde em termos é uma complexidade tremenda, né, Nilo? Só uma preocupação que eu tenho, Nilo. Você disse que vão pôr ambulatório para atender na rua, né? Hein? É o projeto que se intitula Consultório de Rua. Consultório de rua. Eu tenho uma preocupação sobre isso. Você sabe muito bem disso. Nós não temos para atender o nosso público. Tomara que dê certo. Eu quero uma crítica construtiva que venha dar. Eu estarei encaminhando um requerimento à sua pessoa, porque eu tenho umas dúvidas, como vai ser feito, quem vai bancar, da onde vem, que não deu para a gente aprofundar aqui. Tudo bem? É um recurso federal, né? Então, assim, não está tirando de nenhum lugar, não. A gente está acrescentando. A sociedade precisa saber. Por isso que claro. Eu vou fazer esse requerimento à sua pessoa, como sempre você tem respondido, a gente vai com certeza poder acertar isso, porque é uma preocupação grande. Perfeito. Né? E dentro que tudo foi falado, foi muito bom, mas faltou uma palavrinha que nós precisamos melhorar.
o avanço está bom, é a resolutividade. Nós falamos muito, muito bom isso, aquele falou tudo, mas deu para sentir que nós precisamos mais de resolutividade, trabalhar, em parte que já está sendo feito, cada secretaria fazer um trabalho integral, né, entregado para poder fazer. Eu tinha umas considerações, mas em virtude ao tempo, respeitando o nosso presidente aqui, eu espero uma oportunidade melhor para mim falar, porque não estou saindo convencido hoje daqui. Obrigado. Para encerramento, vereador Jorge, eu, no requerimento, no convite que eu recebi da Câmara Municipal, aqui fala para eu participar, teria que vir hoje, 2 horas da tarde, das 2 às 16 horas, para tratar sobre a Cacolândia Itajubá, situada na beira do rio Sapucaí, próximo ao estádio Huracan. Então, era específico sobre a Cacolândia, assim, nós não fugimos do assunto, não. Mas, aproveitando o gancho e responder ao senhor, qual a grande dificuldade hoje de investigação no tráfico de drogas? Isso não é na Secretaria, mas nas conversas que nós tivemos com a Polícia Civil e Militar, né, comandante? Ficou muito claro isso. Antigamente, o tráfico de drogas era bem mais simples, porque tinha aquele status do traficante, que era o chefe, que era o cara que impunha, e ele gostava de aparecer como o dono do pedaço. Hoje em dia mudou, está mais inteligente. Realmente, quem é o grande líder, na casa do cara não tem nada. Ele usa de pequenos usuários para transportar pequenas quantidades que poderia ser caracterizado como para uso pessoal, e essas pequenas quantidades que, para a lei, pode ser taxado como uso, são as pequenas quantidades que ele vende. Ele vai lá, pega a pequena quantidade que ele diz que é para ele, caso seja pego, vende aquela pequena quantidade, volta. Então, mudou a logística do tráfico, por isso, é cada vez mais difícil. Mas o trabalho nosso está sendo feito na parte de ajuda, de segurança pública, de saúde. Agradeço a oportunidade que a Câmara está dando para nós, do Poder Público Municipal, dispor com muita alegria, mas com constante vigilância, como disse muito bem os vereadores sobre o tema, porque isso, a luta não acabou. Foi um grande e importante passo, mas a vigilância constante, acompanhamento, vigilância de imigração, enfim, a oportunidade que vocês deram, inclusive, nos munindo de mais informações e outras situações semelhantes para nós possamos nos ajustar, foi de grande relevância, na qual todos os assuntos aqui abordados nós iremos esmiuçar com carinho. Anotamos aqui, inclusive, quando o Fabrício falou dos novos locais do Morro Chique. Tá? Temos outras políticas para também fazer um trabalho em conjunto, inclusive envolvendo menores, né, o comandante, e a prostituição infantil. Enfim, tem várias outras áreas que nós vamos atuando, tudo com muita cautela, com muito planejamento, e às vezes até com certo segredo, para não atrapalhar o resultado final. Então, agradeço a oportunidade, parabéns à Câmara por estar sempre atenta e vigilante e apoiando, nos apoiando nos assuntos de mais relevância. E estamos abertos a qualquer sugestões, quando tiver outros temas, como diz o vereador Jorge, estou sempre à disposição naquilo que compete à minha área, para elucidar e aprender com vocês aquilo que for pertinente, tá bom? E muito obrigado a todos. Ok, muito obrigado. Então, dando encerramento aqui a essa 13ª reunião da Comissão Permanente de Saúde, Assistência e Promoção Social, agradecendo aqui a presença da vereadora Mônica, relatora dessa comissão, o vereador Jorge, membro dessa comissão, aos demais vereadores aqui presentes, aos convidados que aqui, né, vieram dar suas informações, ao comandante Adilson, representando a Secretaria de Defesa Civil, ao secretário Robson, de Desenvolvimento Social, e ao secretário Nilo, junto com a sua equipe, Jamile e Janaína, dando informações sobre a Secretaria de Saúde. Muito obrigado a todos que aqui participaram. Tá? Agradeço a todos, então, e muito obrigado, e fiquem com Deus.